Olá galera, tudo bem? Sou Salim Tosta, sejam muito bem-vindos ao programa Foco de hoje. O programa Foco de hoje está recebendo uma visita extraordinária. Hoje nós vamos receber aqui a Mila Moreira, essa grande mulher, que ela, olha só o currículo, apresentadora, CEO, parlamentar, olha só, parlamentar, Miss Beleza Negro hoje, tô louco para saber a respeito disso, e também é apresentadora. Então o programa de hoje está sensacional. Aqui do nosso lado também a gente também tem o nosso grande amigo, empresário, publicitário e também apresentador, o N Barato, que também vai estar ajudando a gente desenvolvendo essa matéria. Então eu quero pedir para você, antes de começar esse programa, para não sair, fica até o final e aproveita, deixa seu like, deixa lá os seus comentários, aperta o sininho das notificações, isso ajuda demais o canal. E ó, é uma coisa bem legal, é de graça. Mas se você quiser ajudar o canal, clica lá, coloca lá seu celular no QR Code, faz uma doação para o canal. Assim a gente consegue trazer muitas matérias inteligentes, consegue trazer muito mais tecnologia. Então, mais uma vez, eu sou Salim Tosta e seja muito bem-vindo ao programa Foco. Sejam bem-vindos ao programa Foco, agora no nosso segundo bloco. Como eu falei, Mila, muito prazer, seja muito bem-vinda ao programa Foco. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Prazer é o meu, né? Primeiramente, né, por esse ser humano maravilhoso, o qual veio me apresentar você, e pela oportunidade também. Tudo na vida é oportunidade, né? Maravilha. O N, seja muito bem-vindo também, está aqui agora direto no nosso programa, já está virando figurinha marcada. Como é que você tá, Wayne? Tudo bem, gente. Ó, conheci essa moça, é que nem eu brinquei com ela hoje. Eu falei, pô, hoje eu não sei se chama de preta, negra. Eu até tava brincando isso com ela. Falou uma grande mulher, depois a gente vai perguntar a altura, que pelo salto se torna uma grande mulher. Mas é um prazer em estar aqui com o Salim, entrevistando essa pessoa extraordinária. Ai, eu por favor, que agradeço. Mila, antes de a gente começar essa entrevista, fala um pouquinho pra gente, para as pessoas que acompanham o canal STTV, tá sempre acompanhando a nossa programação, quem que é a Mila Moreira? Mila Moreira, tenho 46 anos, filha do saudoso José Pretinho, Zé Pretinho. Zé Pretinho, é maravilhoso. Rapaz, hein? Tem uma história, hein, Mila? Olha a responsabilidade. Tem uma história. Filha da dona Guilhermina, que em outubro agora vai fazer 77 anos. Eu falei pra você que ela quer uma panela de pressão térmica, né? Ela quer uma panela de pressão elétrica. Ela quer uma panela de pressão elétrica. Então, ela quer entrar no mundo da tecnologia. Isso, ela né? quer de qualquer jeito. Então, irmã da Elô Moreira, tem a Márcia também. E mãe de 2 meninos maravilhosos, José Guilherme, Victor Antônio. José Guilherme mora no Rio, Victor mora comigo na cidade de Jundiaí. Nascida no Vale do Ribeira. Nasci em Pariquera-Sul, né? Para quem não conhece, alguns conhecem como se fosse o Nordeste de São Paulo, né? Mas o Vale do Ribeira é lindo, um beijo para todo mundo. Fui criada na cidade de Jacupiranga e também no Rio de Janeiro, então daí intercalou e depois eu fui para Jundiaí há 23 anos, eu moro em Jundiaí. Legal. Pessoal, olha só o detalhe, antes de cortar. Olha o detalhe, eu acho que deve ter aí do outro lado aí um monte de mulher com inveja. Porque eu sei que mulher, quando vê uma coisa legal e curte, fica com invejinha. Olha as unhas dessa mulher, gente. Dá uma olhada pra isso. A unha é tão discreta, gente. É imperceptível, vocês estão vendo? Parece bala de jujuba. Eu falei isso com ela o dia que ela pintou. Ele falou que parece bala de jujuba, daí eu falei pra ele, nossa, minha mão jujuba. Mas esse daqui é uma unha estileto, né? Muitas mulheres falam, nossa, como que você faz pra tudo? Eu usava a minha unha até um certo fato que aconteceu, vou falar rapidamente, era quadrada, né? Isso daqui é fibra de vidro, ela não quebra sim, se bater alguma coisa assim. Se bater com força, quebra. Né? Com bater numa porta, às vezes num carro, alguma coisa assim, ou pegar uma coisa muito rápido, mas também as minhas duram bastante.
E foi esse ano, né, Sandra, que aconteceu a tentativa de feminicídio. A Sandra tá ali, a Sandra Maciel. A Sandra tá do outro lado da câmera, vocês não estão vendo a segurança ela, dela. Tá do outro lado. Eu tento segurar ela tenta segurar eu. E aconteceu que uma amicíssima nossa, também tatuada, passou por uma tentativa de feminicídio, né? E ela sempre usava as unhas estileto. Ela sempre falava, eu acho que essa unha fica legal. Então, ela sabe muito bem disso. Hoje ela já está bem, né? Então, Luca Dias, um beijo pra você que mora aí no Rio de Janeiro. Boa sorte, Lucas. Ela é uma sobrevivente, como eu também sou. E aí eu falei assim, não, em comemoração a ela, por ela ter sobrevivido, resistido, e esse ser humano, né? Escolhas ruins, ações ruins, né? Está preso, está respondendo por esse ato, né? Que eu falo assim, a tentativa do feminicídio, eu acho que é tanto quanto a própria morte. Sim. Porque ela poderia ter ficado, né, de outras formas aí, já está, né, bem, né, está recomposta já. Então, aí eu falei, não, vou fazer a estileta e enquanto ela melhorar, e agora eu gostei, é melhor que a outra. E você acredita, Mila, que você está falando aqui a respeito do que aconteceu com ela, do feminicídio? Essa unha pode servir até como uma arma uma arma de proteção, né? Pode ser uma arma de proteção. Eu quero agradecer a Tabata, sabe por quê? Porque eu falei pra ela, Tabata, eu quero mais afiado, mas agora tá até eu tô ficando... Eu tava dormindo e fiz, daí eu fiz, entendeu? Ela tá bem afiada, eu vou fazer assim, você... Mas ela tá bem afiada mesmo, gente. Tá mesmo. Agora está igual uma unha, e me ficou maravilhosa. Cuidado pra você não cometer suicídio com essas unhas. Sabe, quando você comentou e perguntou sobre ela falou um pouco da parte cultural e tudo que ela faz. Porém, ela não falou o que mais? É formada em quê? Fora as outras formações suas. Que quando você fala, a pessoa... É que nem eu brinquei contigo. Pessoas... Quem te olha... Eu brinco muito com ela, falei, pô, lembra, parece uma perua, parece uma louca, tatuada, e na hora parece uma garota de programa, eu brinquei isso com ela. Eu brinco muito com ela. A garotinha de 46 anos. Só que aí quando você começa a ouvir a história dessa pessoa, aí você, é tipo assim, você toma um baque. Aí quando ela começa, não, eu sou... Fala as partes, o que você estudou e o que você... As boas e as ruins. Não, pode falar as boas primeiro. As boas, eu tenho o prazer de falar que eu fiz o Cefam, Centro Específico do Aperfeiçoamento do Magistério. Sinto muita falta dele hoje dentro do estado de São Paulo, ou então em qualquer outro local que pudesse, porque ele era especial e vai continuar no nosso coração. Então, o magistério, o antigo magistério, que hoje é pedagogia. Mas como nós nascemos lá no Vale do Ribeira, na cidade de Registro, e... ganhávamos não, porque na verdade era para pagar os nossos estudos. Então todo mundo fala, ganhava não. Então era meio salário mínimo, ou um salário mínimo, eu não me lembro direito, faz um tempinho, sabe, gente? Foi o ano passado, né? E isso custeava o nosso, né, tanto a passagem para eu ir de Japipiranga para Registro, como das outras meninas e meninos também, porque lá é uma área, como eu te disse, bem mais restrita. E eu fico feliz de ter feito o magistério e ter seguido também a carreira que a minha irmã, Elô Moreira, como pedagoga, né, que depois a pessoa vai se formando e tal. Depois casei, né, que é o meu primeiro casamento, meu filho. E tive essa decisão, fui para o Rio de Janeiro e lá eu tentei algumas coisas que eu gostei muito, principalmente em questão assim de mexer com construção, com obra e tudo, mas não foi naquele tempo e aí ficou, né, guardado esse querer. Aí depois fiz, né, arquitetura e design interior, portanto, né, que eu sou cadista, projetista, né, amo, legal. Amo tudo, eu acho que tudo que vem de obra, tudo que vem do design, tudo que vem para você poder modificar, que eu falo, o arquiteto, na realidade, ele é um grande artesão, que ao invés de ver as coisas, né, no mínimo, ele vê no maior. E tem aquela briga entre engenheiro e arquiteto, né? Se você vê uma obra cheia de firula, é o arquiteto. Foi arquiteto. Se você vê uma obra cair, não foi engenheiro. Não, uma obra crua. Crua é o engenheiro, porque assim, o engenheiro... Se tiver muitas flores, é decorador. Isso, se tiver muitas flores, é decorador. E o designer em si, ele tem a junção, né? Não existe como os dois não trabalharem juntos. Sim. Que antigamente era tudo muito junto. O engenheiro tinha que falar, pô, mas aí qual a cor da parede? Qual isso? Às vezes era o pedreiro que faria. Um beijo para todos os mestres de obras, um beijo Montanha, né, que é um dos melhores, que eu falo sempre assim, uma família que trabalha pra caramba e que me ensinou muito também. Eu vou falar rapidamente quando eu fui terminar
eu vou falar da parte, né, do tratamento de câncer rapidamente, mas eu tive um problema, né, já tratava de câncer, que depois a gente vai falar sobre isso, e eu perdi toda a parte de hidráulica, né? E quando eu fui fazer o TCC, então foi o Montanha que me ajudou, porque na verdade eu estava no hospital, fiz o meu TCC dentro do hospital, fiquei um bom período internada, né, muito tempo, aliás, praticamente eu reprovei, né, no último ano por falta, mas porque eu estava internado. E passei por notas, graças a Deus, um beijo pro professor Osírio e todos os professores, que eu sempre me empenhei nas matérias, eu sempre fui muito curiosa. Mas eu sei fazer desde do baldrame da casa até tudo, menos, não tão bem, a hidráulica, que o Montanha teve que ajudar. Então meu TCC, agora eu tô falando, professores, foi ele que praticamente fez tudo, a planta e tudo, agora eu já posso falar. Só fez um decoreba só. Não, aí eu tive que, né, eu fiz Las Vegas, vista do satélite, né, e todos os professores falaram assim, ela não vai conseguir, pensando em questão do tempo, porque eu tinha que fazer maquete dentro do hospital, gente, eu consegui fazer essa manobra. Essa mulher guerreira, só que era pouquinho, né, fazia um pouquinho por causa da cola, sim, tudo, né, e deu certo. E aí todo mundo, né, da minha turma, não me formei junto com a turma, e depois quando eu fui, eles, né, a maioria foram lá para ver, não tive dinheiro para fazer festa, assim, nunca liguei, apesar de trabalhar com eventos, né, mas fez a colação de grau e eles estavam lá na torcida e eu me formei daí na outra turma devido, né, esse problema. E você também falou, a parte de educação física foi o que? Você teve academia também? O que você já teve também? Academia é paixão, né, treinar é vida, saúde. Eu sempre falo que nós sempre fomos inseridos no esporte. O esporte, né? Um beijo aí, Solito Alves. Pode falar de campanha? Pode, não tem Solito problema. Alves, que é, né, o nosso candidato, e que eu tenho paixão pela Você o sabe que ele o número faz. dele? Eu vou ver já. Porque não pode ser aquele número daquele não, que estavam me passando essa semana, né? Pelo amor de Deus. Decora, igual ele fala, vocês estão com o meu santinho, né, gente? Tem que estar com o santinho. Tem que estar com o santinho. Quando fala o nome de um candidato, já tem que falar o número, porque senão ele vai falar, mas esqueceu meu número, que era o mais importante. Então o que acontece? Porque eu lembro 36, para não falar. 36061. Aí. Solito. Entenderam? 36061. Solito, que é um. Eu não vou falar ex-goleiro, tá, Solito? Ele é um goleiro, né? Ele é aqui de São Paulo? Ele é aqui de São Paulo. Solito, se você quiser vir aqui no programa Foco pra gente conversar aí, dar uma força pra você na sua campanha, tá convidado, tá? Da federação, ele fez a Federação Paulista do Estado de São Paulo e falando, né, sobre esporte, de falar de salvar vidas, eu tenho certeza, e ele sempre fala isso e nós comentamos, já salvou muitas vidas, já ajudou muitos adolescentes, principalmente, a saírem das drogas, saírem das ruas. E eu falo, o esporte nos salvou, o esporte fez com que nós evoluíssemos, então eu comecei lá com arremesso de peso, sempre sei muito, assim, muitas coisas. Mas teve uma coisa, assim, que depois eu falo, hoje o universo nos atrai. Eu tive uma oportunidade, então quero dar um beijo para a Hortência, né, um beijo para a Magic e Paula, que elas foram fazer, chega a arrepiar, lá em Jacupiranga tem a quadra chamada Tuzino, né? Professor Tuzino, nós participamos da ETEC e eu jogava basquete com essa altura que eu tenho, né? Pode ser armadora. Armadora, a armadora, viu, gente? A armadora. Então eu participei desse projeto ETEC. Foi onde eu comecei a entender o que era fazer projetos, né? Comecei a entender, não, me inseri, né? E conheci todo esse movimento do esporte e fui me apaixonando cada vez mais. Então, quando a Magic, Paula e a Hortência me viu e falou com meu pai e com a minha mãe, como assim, né? Pensa, né? Vamos lá, matutos, né? Não pode dizer. E como assim? Vai pra Jundiaí jogar? E eles não deixaram. Mas também eu não fico brava por causa disso, né? Criança, 10 anos, né? Como que assim? Esse seu projeto do esportes, ele também ficou ligado dentro do seu desse projeto que você trabalha com a periferia, sim, com os presídios, tudo. Com a comunidade, tudo isso envolveu esse projeto? Porque eu acho que tudo é conhecimento e prática, né? Então lá atrás alguém fez por mim, por isso que hoje eu falo, alguém tem que levantar e fazer, nós somos girassóis, né? Nós temos que ser um grande girassol. E eu vi nesse movimento porque daí você pensa, sair naquela época, BR-116, que era só uma mão,
ir para o Vale do Ribeira, levar oportunidades. Grande dificuldade de se locomover, né? Lá aconteciam e acontecem ainda muitos acidentes, hoje está bem melhor, mas assim, se hoje vocês veem que a BR-116 acontece acidente, imagine... Antigamente, né? Há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Então, eu estou quase falando minha idade, estou brincando, 46. Eu tinha 6, 7, 8, né? Essa idade, então era muito complicado. E as pessoas vinham de São Paulo, né, iam para o Vale do Ribeira para estar levando esporte, a cultura, um lanche, né, levar roupas, que eu sempre falei, nós nascemos numa casa de tábua, e lá era nosso castelo, o meu castelo, minha irmã Heloísa fala, e eu sinto muita saudade daquela casa que minha mãe falava, lustra o chão que vai chegar a visita, a gente tinha que se enxergar. Piso, né? Vermelho, piso vermelho, com aquele esfregão, né, gente? Ai, gente, nossa, aquilo, hein? olha, vocês que já encerei muito. No interior tem esse negócio de cera, no interior tem que você tem que cera que você compra de latinha. Daquela pastinha. Nos anos 70 eu encerava muito a minha casa, porque era piso vermelho também. Não era pastinha, muito. Gente. Se vocês fizerem isso, eu tenho certeza que vocês entram em forma, porque você tem que fazer aquilo. É com muita força. Depois que seca aquele troço para dar brilho. Na minha época, eu amarrava os panos no pé e fingia que eu tava andando de patins, que dava também pra fazer. Que era pra encerar, né? Aí o que acontece? A gente fazia isso como se fosse brincadeira, que era minha irmã puxando, minhas irmãs puxando, aquela loucura, mas a gente tava encerando e ilustrando o chão. Então, hoje o que eu sinto falta é disso, de todo mundo, esse fazer mais, né, atividade física. Às vezes uma senhorinha, né, tá com uma osteoporose, tá com alguma coisa, se a gente for falar aqui sobre tudo, né, mas... É uma lista muito grande. É uma lista grande, mas o esporte, ele te fortifica, ele te traz saúde, o sol, né, graças a Deus, eu não peguei Covid, andei pra caramba, a Sandra tá de prova, né, todo mundo sempre, você vai pegar Covid. Tamo junto, eu também não peguei. Sol, muito sol. Vitamina D, é verdade. Vitamina D, atividade física, não que isso vai ser não vai pegar, mas pensa... Você, uma casa com bolor, se ela não pega sol e você deixa ela fechada, foi o que nós ficamos no Covid, né? Vamos até brincar, como você falou, você teve várias cirurgias, vários procedimentos, você tem uma imunidade menor, e só com sol, para vocês entenderem a importância do sol. Ela depois vai falar, a gente vai fazer um bloco iniciando falando um pouco a história dela, depois a gente vai entrar naquela parte social, história, que a mulher tem faixas, coroas, a gente daqui a pouco vai estar falando sobre tudo isso, entendeu? Mas o exemplo que está sendo dado aqui é bem simples. Ela falou do câncer que ela teve, dos procedimentos, ela falou, não tive Covid porque eu cuidava da saúde com esporte e pegando sol. Viram a importância do sol? O sol, não precisa falar, né? Tem a necessidade de ter o sol e a lua, né? Porque Deus fez assim, o maior arquiteto do universo, ele quis assim, porém o sol ele é necessário, porque isso independente, se você tá com uma gripe até, né? Se você tá com, né? Exceto, é óbvio, as pessoas que têm, infelizmente, câncer de pele ou que têm alguma alergia, porque existem também pessoas que têm alergia à água, né, uma loucura, e alergia ao sol. Então tem os horários também, das 10 horas da manhã, a gente sabe do raio violeta e tal, então tentar fazer... Tanto que no começo da humanidade, a cura de muitas doenças era o sol. Tinha as clínicas, os hospitais, não tinha lá a parte de vidro e as pessoas passavam algum tempo ali tomando sol para se curar. Depois, com o decorrer da tecnologia, as grandes empresas químicas que começaram a mudar o conceito do sol ser bom. Tanto que se bate até hoje, muito tempo, as grandes empresas de produtos de bronzeador, de protetor solar. Então eles pedem para que você não pegue sol, que você passe o protetor solar, porque senão eles não vendem. E na realidade o sol é um dos melhores medicamentos que nós temos, né? Com certeza. O sol como ovo, lembra? Que antigamente ovo fazia mal, agora faz bem, agora depois faz mal. Sim. É uma coisa muito engraçada isso. Eu vou falar um pouco assim, é tudo muito mais comercial, né? Então, e modismo. Porque assim, nós sempre comemos ovo de pato, gente, não tinha nem como comer ovo. Não tinha nem muito como comer ovo, mas graças a Deus, né, mesmo com as dificuldades na nossa casa de tábua, que muitas pessoas, eu nunca tive depressão, mas alguns riam e falavam, ela tem a casa de tábua, ela tem a casa caindo, tem não sei o quê. E a gente ouvia, e eu principalmente ouvia, e falava assim, nossa, mas eu acho tão lindo. Né, porque era a única diferente.
era a única ali diferente, era a nossa casa de tábua. E eu achava lindo. Então, como você mesma falou, era o seu castelo, né? E até hoje tem na minha mente, era o que meus pais podiam dar, na dificuldade deles, e minha mãe, como uma ótima em tudo, como uma faxineira, como ótima cozinheira, como tudo, sempre ela foi ótima e sempre ela nos incentivou. O que ela falava, eu não quero que vocês sejam igual a nós. E eu não acho isso defeito, como Mobral, porque a inteligência... Então, eu quero mandar um beijo para a Dona Maria, mãe da Mica, que não sabe ler e escrever, a Sandra sabe, né, que ela está conosco sempre. A Mica vai ser uma grande nova estilista, e ela não sabe ler e escrever, e tem uma inteligência superior a muitas pessoas que têm 3, 4, 5, 10 faculdades, que falam várias línguas, porque pensa uma mulher inteligente. E eu acho que assim, a vida ensina, né? E a vida é de altos e baixos. Eu acho que eu não penso hoje assim, eu tava no baixo? Não, houve uma mudança que, se fosse hoje, eu hoje, né, como arquiteta e designer, a única coisa que eu vou fazer é assim, eu vou fazer o meu palácio, a minha casa de madeira, né, com mais sofisticação, com Sim. tudo que, né, o bem-estar que a minha mãe precisa. Né? Porque agora eu sou, né? E com o que minha mãe precisa, minha mãe mora no mesmo local, mas, né, agora já é da alvenaria. Até brincando contigo, eu vejo, você ontem estava até no evento, que eu estava vendo os vídeos na tua linha do tempo do WhatsApp. A linha do tempo do WhatsApp é maravilhosa, você descobre o que as pessoas estão fazendo. Você é uma pessoa que eu vejo que você não para muito. Às vezes eu escuto você falar, o pouco que a gente está conversando, você fala, parei porque você está meio, eu tenho que me recuperar, até essa semana, eu falo que ela às vezes comenta, tô com um pouquinho de anemia tal, porque ela é uma pessoa que cuida muito, mas não para, e eu fico olhando ela, hoje em dia você tem vários eventos aconteceram, nesse período todo de eventos, quais você poderia enumerar esse ano e os que vão acontecer que seriam importantes? O que você já participou e os que você irá participar, que seria assim, vamos dizer, se alguém procurar hoje no YouTube vai ver um vídeo desse evento que você foi, e os futuros. Eu já sei que tem um de tatuagem, mas por favor, se você puder falar os... Bem, eu vou falar de um evento do ano passado, quero agradecer a Andréia, do Voz da Resistência, e também a todos que estiverem envolvidos. Eu admiro pessoas e eu me inspiro nessas pessoas para melhorar todos os dias. Primeiramente, Jesus Cristo, que nos deixou, né, o maior exemplo de tudo, e os discípulos. E dentre desses tem seres humanos, né, meu pai, meu tio e tudo. Porém, eu tinha muita vontade de conhecer o Geraldo Rufino, né? E eu meio que, desde quando eu conheci a história dele, eu sempre falava, eu vou conhecer ele. E todo mundo, é impossível. Eu vou conhecê-lo, é impossível. E quando foi num evento aqui em São Paulo, a Andréia, eu já estava já sem coroa e tudo, sentada, o Sérgio Machado, a Sandra, né, Sandra? Tava todo mundo lá. Aí eu falei, tá bom, né, talvez ele venha, talvez ele não venha. Quando eles falaram que ele chegou, eu saí correndo. Coroa, né, toda louca e feliz ao mesmo tempo, porque não é pelo dinheiro, mas sim pela história, pela motivação diária, que um monte de gente critica do que ele faz, mas assim, se a gente não se inspirar em histórias de pessoas que saíram Fala do rapidamente nada, um pouquinho dele, nem todo mundo conhece ele. Geraldo Rufino, ele que perdeu a mãe com 7 anos, ele que catava latinha, ele que quebrou, né, várias vezes, e hoje ele fala, ele só mudou a forma de reciclar, ele não era catar, desculpa, né, para os recicladores, ele reciclava a latinha, né, com um pai que tinha alguns problemas, que não vem por que ele falar, mas que, né, que ficou para criá-los, e ele falou sempre, questão da fé, né, a fé que ele tinha na mãe, a fé que ele tinha nesse movimento, de interior, o movimento, eu falo, Deus, ele está dentro da gente, isso aqui tem que movimentar, nós temos que querer oração e ação, né? Oração, você vai orar e você vai agir, e ele agiu. Eu fui conhecendo a história dele e me apaixonando pelo quê? Ele tinha tudo para dar errado, ele tinha tudo para desistir, morava na periferia, igual ele fala, era a melhor periferia, porque eu fiz o melhor lugar, então ele fez a escolha. Não é porque você mora numa periferia hoje, meus queridos e minhas queridas, não é porque você mora de repente ao céu aberto, tá passando um esgoto, ou alguma coisa assim, que você é menos do que uma pessoa que mora dentro de uma mansão, ou dentro de um castelo, e eu espero muito que você ache que a sua casa é o seu maior castelo, porque é o seu refúgio. E ele
eu fui conhecendo e fui me apaixonando e fui vendo a forma dele como empreendedor, né, dele fazer o trabalho, e hoje ele é um dos maiores da América Latina que reciclam. Como diz ele, eu só mudei a forma de reciclar. Ele recicla caminhões e logo, né, tem rumores aí que eu ouvi, né? Quero agradecer ao Gil, que é um dos assessores dele, que ele vai começar a reciclar também aviões. Que legal. Pequenos aviões, legal. Aviões monomotor, assim. Espero, né, que... Em que evento você conheceu ele? Memorial da América Latina, um dos eventos que a gente fala Novembro Negro, Dezembro, né? As datas comemorativas, que é março, julho, novembro. São os eventos que nós... né, falamos, não é comemorar, e sim relembrar da nossa história, da nossa ancestralidade, sem fazer mimimi nem nada. Então lá teve um fórum lindíssimo, onde tinham pessoas, né, maravilhosas, tanto da Globo como não. E ele, a Sandra está de prova, ainda estava, entre aspas, no Covid, que tínhamos que usar máscara. Ele super à vontade, super humilde, recebeu, né, gravou, depois eu vou enviar para vocês, gravou. Então o ano político não deu ainda pra gente ir lá. Nós vamos estar indo com a nossa equipe e amigos, vou levar vocês. Legal, já tá fazendo gratidão. uma entrevista, né, e... aqui em São Paulo mesmo, se deu certo com ele, que deu certo com outras pessoas. Muitas pessoas criticam ele porque ele casou com uma mulher que não é negra. E eu sempre falo, esse negócio do mimimi, esse negócio de você ficar muito ali, eu acho que o coração ele não tem cor. É óbvio que nós lutamos sim e vamos continuar lutando pelos nossos direitos, que existem leis e os quais nós devemos ter deveres e direitos, né? E quando eu vejo as pessoas criticando ele, eu fico meio triste, porque assim, ninguém manda no coração de ninguém. Verdade. Ninguém pode escolher religião por ninguém. Ninguém pode impor a coisa para alguém. Nós podemos falar, isso mesmo. Você pode aceitar, que ele pode negar, que a Sandra pode também, mais ou menos, só que criticar e atirar pedras e tudo eu não acho certo. Por quê? Porque ele tem dinheiro, ele casou com uma branca. Não. Lá atrás ela já estava com ele. E ele tem toda a história de tudo. Ele fala muito e eu falo sempre isso também, antes até de conhecê-lo. Para você ter seu CNPJ, muitas vezes primeiro você tem que trabalhar no CNPJ de alguém, aprender se for aquela tua área, ou então estudar. Não existe, gente. Você ganhar dinheiro só vem antes na escrita. Primeiro você tem que agir, você vai ter que trabalhar, você vai ter que empreender, você vai ter que investir em você, você vai ter que querer, não, eu tô fazendo isso, aonde que tá o erro? Aceitar os seus erros para você ir se moldando. Uma evolução, né? Isso, porque é igual uma engrenagem, Você fala né? muito de empreendedorismo, eu vejo que você gosta, parece que você é daquelas que faz. E agora falta você falar o próximo evento importante que você vai participar. Próximo evento importante. Tattoo Week, né? É um evento que é o maior evento do mundo, Tattoo Week. E fui selecionada, não vou falar a quantidade, então as meninas que este ano não passaram, não fiquem tristes, né? E tem muito aquela coisa, quando eu comecei a fazer tatuagem, nossa, você é negra, a tatuagem vai aparecer? Você é negra, não sei o que, não sei o que. Nossa, vai ficar parecendo bandida. Porém, a minha história como a tatuagem vem, né, de algo que aconteceu e que acontece com várias pessoas. Então, o Tattoo Week vai estar acontecendo dia 21, 22 e 23, agora de outubro de 2022. E dia 22, 2022 e no tem dia que botar 22... alguma coisa em você também, não Então, tem? gente, eu quero que vocês comentem lá a minha foto, gente. Eu quero que vocês comentem, né? Mas o concurso, ele vai estar acontecendo no dia 22, né, de outubro, que é um sábado. Então convido vocês, tem o link lá de descrição, depois eu mando para vocês, para pessoas comprarem os ingressos. Eu quero que eles estejam lá para nos gravar. Legal, vamos sim. É uma passarela que eu falo que muitos e muitas desejam estar. Então nós estamos representando todos, né? Tanto os meninos quanto as meninas. Eu pelo menos eu não vou em nenhum concurso para ganhar. Óbvio que eu tenho alguns ou vários, né? Não vai pagar, mas já ganhou alguns. Mas assim, é a competição. A Tattoo Week, só para Wiki, pra gente entender, o modelo tem que estar tatuada, como é que funciona? Explica melhor para as pessoas que nos assistem. Tem muita gente porque também tem muita gente que não sabe.
Até eu mesmo não sabia, eu fiquei sabendo depois que você me falou. E é uma coisa muito interessante, gente, que são mundos que a gente, que está ao nosso meio, né? os crivos que estão ao nosso meio, que nem todo mundo tem conhecimento. E quando a pessoa ela conhece, ela começa a olhar com outros olhos. Principalmente a questão de tatuagem. Principalmente, mais ainda, por causa que ela tem várias tatuagens, gente, e cada tatuagem que ela tem no corpo tem um significado e tem um porquê que a gente vai estar falando depois. Mas explica pra gente sobre a Wiki. Então, Tatuik, né? Quem quiser procurar é o TATTOO Wiki, W-E-K. Né? Então já procura lá para vocês. Vou deixar o link seguirem. aqui embaixo, aqui, pessoal, quando ela me passar. Então a Tatuik é o quê? É como se fosse, não tem a feira de cabelo, gente, feiras de moto, feiras de carros. Então o mundo da tatuagem, na verdade nós somos modificados, certo? E outmodel. Nós modificamos o corpo, e aí tem gente que tem esferas, tem gente que tem alargador, piercing, e entre outras coisas. Então esse é o momento do quê? Que os melhores, tanto do Brasil quanto do mundo, vêm para esta feira. Poxa, que legal. Né? Os melhores equipamentos, as melhores máquinas, as tintas, para quem é negro, já existem as tintas, né? Que vão dar uma pigmentação melhor. Hoje existem pomadas que você vai passar e você não vai sentir dor. Dá uma anestesiada? Dá uma anestesiada, então não vai sentir. Que eu não uso porque eu não sinto dor. Ela me falou então... que não sente. Eu comentei com ela, não parece, mas eu tenho tatuagem também. Eu A região da costela dói muito. Aí eu brinquei com ela, eu falei, olha... Dói nada. Dói. Não dói. Tenho... Olha, ele quer falar a parte dele. Eu falo porque ela que não sente dor, por isso que ela fala que não dói. Não, Só que é que nem eu brinco. As pessoas me veem. A minha tatuagem é costa e costela, não dá pra ver. Eu vi até foto, brinco, só foto, eu até viu, brinco gente? com uma coisa. O que eu falo, existe um preconceito. Eu venho de uma. Eu tenho. Ela falou de idade. Eu tenho 53 anos. Não parece. Obrigado, graças a Deus. Graças. E eu brinco assim, por lidar muito com pessoas, eu falo até, eu entendo mais o lado dela é muito exposta. Porém, ela tem todo um estereótipo, um perfil que já sabe, a pessoa já olha e já entende, é festa. Já para alguns, eu falo brinco e tatuagem em algumas instituições, você vai ter uma reunião com um empresário, ele já olha, é marginal. Marginaliza, porém, quem gosta vê que é uma arte. E dela parece uma tela. Ela tem uma tela assim, falta que você brincou comigo, que tem o rapaz que vai participar, que é o que tem o corpo mais tatuado. Marcelo B-Boy. E você tá com Sérgio. quantos por cento hoje? Eu não falo quantidade, hoje eu pergunto quantos por cento do corpo tatuado. Gente, assim, o que eu não vou tatuar, vou falar primeiro, mão, pé e rosto. E pescoço. olho. E o olho. Cabeça eu tenho, aqui uma, vou fazer outra. Sobrancelha aqui também. já tem. Sobrancelha já tem. A gente teria um fake aqui. Mas assim, já não vou tatuar, até mesmo porque a gente sempre tá na LESP, precisa, né, tá nos locais. Porque vão tá com preconceito com você? Não, eu acho que pro meu limite, pelo meu trabalho, eu tatuar aonde dê pra tapar, né, vocês não estão vendo, onde tapa e que não agrida visualmente as pessoas, porque é o que eu sempre falo e repito, a escolha é minha, as pessoas não têm que me aceitar. Ninguém tem que me aceitar. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio. E eu entendo que você está, de repente, num ciclo... Vou dar um exemplo, né? Todo mundo vê, gente, que eu tenho uma borboleta na bunda, no Instagram e tudo. Né? E tô lá com a borboleta, eu faço bronzeamento. Eu vou na praia, isso é uma escolha minha. Do que? Na praia, eu prefiro ir num local que seja um pouco mais, nada, né, nudismo nem nada, mas um pouco mais que não agrida, uma praia mais calma. Por quê? Pensa um domingão, um pai lá com uma mãe, com aquela mãe, coitada, que tirou o final de semana pra ir lá, com aqueles 4 filhos ou 2 filhos, e aí passa lá, a borboleta batendo, né? E o pai tá ali, quebrar o pescoço, e a mãe tá ali, sofrida. E o marido já tomou o marido quebrando o pescoço. E a criança... Aí vê aquela borboletona voando. Isso, e a criança que nunca viu, aí perna, braço, tudo, e a criança que nunca viu. Primeiro, é óbvio, no Rio, gente, tem todo, no Espírito Santo, né? Tem uma outra pegada. Aí, o que acontece? Eu prefiro não, eu e Melene, agora tira eu, Mila Moreira, eu prefiro não levar essa agressão, né? Não que eu estou agredindo, mas assim, de atrapalhar o convívio de pessoas. Por quê? Eu já vi muita gente falar assim, ele tem olho, realmente ele tem olho, mas nós fizemos escolhas, então eu prefiro ter esse respeito, como também questão de relacionamento. Praça do shopping, nem gosto de shopping, mas vai na praça do shopping, vai lá ficar mascando, beijando, e eu acho que não é certo eu fazer. As outras pessoas querem fazer, pode fazer. Se eu já tive incomodado uma vez,
E falei com meus filhos, olha, mercado, vai lá para fazer compra. Mercado não é lugar de estar se pegando. Então você vê os adolescentes hoje fazendo isso, eu acho que é tudo questão de limite, porque aonde tem limite, ninguém vai ficar igual eu. Tem limite de tatuagem, eu e Melene. E aonde eu imponho o meu limite, eu não vou te agredir, que eu não vou agredir ele, que eu não vou agredir as pessoas. Eu acho que a gente não tem que fazer aquilo que a gente não quer que façam conosco, né? Isso. E aí eu vi já umas situações da mulher sair brigando e tudo, e o marido, né, como você falou, do bebê, agredir a mulher, mas ela é gostosa mesmo. Pô, aí, não comigo, tá, gente? Mas com umas outras colegas. Obrigada. Mas com outras colegas. Uma dessa. E o que aconteceu? Isso aí é ele que tá falando, gente. Viu ele? Não. Aí o que aconteceu? Levantou poeira lá e deu polícia. Sabe por que eu tô falando isso? Ela postou uma foto no Insta, acho que foi no Face ou no Instagram essa semana, de biquíni, eu até brinquei com ela. Perturbei ela. Aí ela comentou que um cara foi falar umas besteiras com ela. Que vai virar, como que é, minhoca? Uma coisa assim. Aí ela ainda, beijo, meu querido, lá do Amazonas. E o cara, tipo, agiu de uma certa forma, não como criticando a tatuagem, mas com racismo. E ela, em vez de dar uma porrada, ela trocou uma ideia e o cara saiu como um bobão. Mas sem dar porrada, numa educação que ela me falou. Pessoas inteligentes agem dessa forma, né? Porque assim, ele tem a opinião dele, e eu entendi, meu querido que mora no Amazonas, ele falou que fez alguma tatuagem e de repente, gente, ó, cuidado, tatuagem é uma coisa que é pra vida toda. Isso mesmo. Certo? Você, é óbvio que você não é o tatuador, mas escolha os desenhos, escolha o local. Tem desenhos que, assim, você olhando no papel, pô, mó legal. E de repente você quer fazer algo que, se tiver muito volume, aquilo não vai ficar legal. Dá uma dica sobre pele também, que igual ela tá falando, nem toda tatuagem que fica bonito em mim, que sou branco. Eu falo assim, eu falo branco em que sentido? A cor que vai pegar em mim é uma. Nela talvez não fique legal. Tom. Então a gente tem que entender isso. Também pegar um bom tatuador, que às vezes a pessoa fala, vou te desenhar o rosto do teu filho, e na hora que sai, sai o Chuck. Eu acho que uma coisa muito importante também, eu não sei até se é uma coisa assim, que seria a minha, mas eu acho é uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas, que eu acho muito fundamental, assim, a maioria das pessoas faz tatuagem e elas não têm um porquê que foi feita aquela tatuagem. Sim, ela simplesmente olha lá, vê bonito o desenho e faz. E às vezes eu vejo muitas tatuagens por aí e eu pergunto, poxa, qual o significado dessa tatuagem? Porque eu na minha concepção, assim, se eu vou colocar um desenho no meu corpo que vai ser pro resto da vida, eu tenho que pelo menos saber o que significa aquele desenho, qual o significado e por que eu fiz aquilo. Não simplesmente porque eu fui lá, vi numa revista e coloquei. Então, a grande maioria das pessoas que eu pergunto hoje em dia, poxa, que legal, bonita sua tatuagem, mas o que te levou a fazer essa tatuagem? Qual o significado? Ah, não, é que eu cheguei lá, vi bonita e coloquei. Eu vi que ela tem um dragão nas costas. Sim. Eu tenho um dragão na costela. Eu fiz o dragão por um motivo. Eu assisti um desenho chamado A Viagem de Chihiro. Não sei se você ouviu falar desse desenho. Bem antigo. O desenho, esse Imagina, desenho, logo de ontem. vamos explicar uma coisa para vocês. O dragão, ele é o único ser místico que ele navega entre o espírito entre o mundo espiritual e o mundo da realidade. Eu fiz, porque quando eu vi, eu falei, cara, tem tudo a ver com uma situação. É que eu brinco assim, eu sei que tem história pelas cicatrizes, você fez até para cobrir muita coisa. Mas ela tem uma tatuagem nas costas, ela tava e tirou logo de biquíni e a tatuagem. Aí quando assim, gente. E assim. Né? Porque aí a gente tem que fazer não vai ter pose comentário. Aí eu ainda brinquei com ela. Eu falei, o que eu falei com ela, eu falei, cara, eu não sei se eu falo essa negra é linda ou se essa preta é linda. Eu brinquei ainda com ela, eu não sei hoje. Eu fui criado, desde os meus 6 anos, por uma mulher de cor. Eu chamava ela de negra. Hoje eu não posso mais chamar porque eu não sei. Eu brinco muito com ela sobre isso. Eu falei, como é que eu falo? Meus queridos e minhas queridas. Né? O mimimi da nossa eu geração. perguntei para ela o que hoje. Lembra do livro lá, O Negrinho do Pastoreiro? Que a gente leu nas nossas escolas? Hoje a gente não sabe como... até brincar com ela hoje, eu posso brincar com ela por telefone. Só que se eu falar em público, alguém vai levantar, Deus opa! livre, né? E você estava falando comigo que não tem essas frescuras, né? Eu não tenho isso, até mesmo... Assim, nós sabemos o que é injúria e preconceito.
que tem que modificar algumas coisas que eu já sofri pra caramba. Sofri não, minto. Já tentaram fazer eu sofrer, eu vou lá no artigo, é isso, consegui comprovar e tal. Quantos processos mesmo que você conseguiu ganhar aí? Que foram presos de 2016 pra cá, 8. Só? Né? Presos pouco, mesmo. Pouco. E fora um que me perseguiu de 2015 até 2018. A ação foi, né? Principalmente, ele falava a roupa que eu tava, e ele era pastor, tudo, presbítero, e tudo essas coisas aí, e depois ele virou skinhead, tudo no mesmo tempo, e eu nunca pastor para skinhead? Eu nunca tive nem o celular dele, aí eu coloquei a foto dele no Facebook, porque ele saiu totalmente do limite, né, pelo Messenger, então fiquem ligados, gente, pelo Messenger eu falei, é a rede tal, o número tal, ele não fazia isso só comigo, e ele cumpriu e está cumprindo aí, e eles, né, eu digo, porque assim, o momento, né, injúria racial é comigo, preconceito e outras coisas é quando você vai num todo, então tem diferença, então cuidado muitas das vezes quando você achar que alguém fez alguma coisa. Eu sei que existem coisas horríveis que todo mundo passa diariamente, porém primeiro, se você tem que ter comprovação, se você não tiver, tendo comprovação já é difícil. Sim. Se você não tiver comprovação é pior ainda, né? Então assim, eu falo que eu não sou negra do mimimi, em respeito a todos e todas, tá? Eu não concordo com esse todes, mas eu respeito. Tamo junto. Certo? Porque assim, a língua portuguesa ela já é tão difícil. Já é tão difícil porque as pessoas estão carentes de educação, de entendimento, de oportunidade, de emprego. Se começarem a inventar muitas coisas, eu sou a partidária, tá, gente? A gente não falou de política ainda, mas eu sou a partidária. Eu não tô nem falando de partido A, nem de B, mas se começar a inventar muita coisa, o que vai ser dessas crianças que agora estão nascendo, que não sabe se é todos, todas, se é isso, se é aquilo. Meu, eu acho que a parte sexual... assexuado. É tipo, essas crianças que nascem hoje são assexuadas. A parte sexual de cada um, eu acho que por isso que existe o quarto, né? Tanto que antigamente você ia preencher uma ficha, alguma coisa, tinha lá só masculino e feminino. Hoje tem uma lista, você não sabe nem o que você risca. Sua identidade, a sua identidade de gênero. Isso, cis, né? Todo mundo pergunta quando tá na dificuldade, eu falei, cis, gente, você é hominho ou é mulherzinha? Pronto, vai nesse. Só te perguntar, ficar te perturbando por causa da tua unha é preconceito ou é só perturbação mesmo? Não é nada, ele enche meu saco, gente. Qualquer dia eu vou falar pra ele, ó, paga minha manutenção por você ter ficado, como que é? Sei lá, como que é? Bulinando, não bulinou ainda não, gente. Fazendo bullying. É bullying. Fazendo bullying, não bulinando, bullying. Pessoal, essa entrevista tá bem legal, a gente tá se divertindo muito. Vamos para os nossos comerciais e a gente volta já, tá bom? Pessoal, voltando aos nossos comerciais, no terceiro e último bloco aqui da nossa entrevista, que está super divertida. Tem muita história dessa mulher aqui. Eu acho que eu vou começar a voltar aqui. Se patrocinadores me patrocina para me voltar aqui. Você vai ter que voltar de novo, porque é tanta coisa, gente, e é só assuntos divertidos. E o Wayne ainda fica fazendo um monte de perguntas. Eu queria saber a cor da unha. E ele tá cismado com a unha dela. É que tem uns nomes. É que os esmaltes tem uns nomes diferentes. Você já tinha falado. Olha, ele falou comigo. Azul calcinha, azul, não sei, eu queria saber azul o nome. Ele cismou com as unhas dela. Ô, Mila,
Dá o endereço da sua manicure pra ele fazer também, pô. Ó, eu vou cantar essa música pra ele. Vocês já ouviram aquela música do Ai, preto? Ai, preto, né? Faz tá também, arranhando, você não mexe. Essa mulher é perigosa, ela tem porte de arma por causa da unha, a que é a unha. arma branca. Além de tudo, ele fica falando que eu posso ser uma assassina por causa da minha unha, gente, Mas que é arma corta. branca. Nesse agora, eu te perturbei já bastante, mas nesse bloco vamos falar um pouco até. Deixa eu pegar a coroa dela que a gente deixou aqui, que aí ela. Isso pesa pra caramba, gente. Gente, pensa num evento de 8 horas, dá Com dor esse no trem na pescoço. Já está acostumada, gente. Não. A princesa sempre acostuma com sua coroa. Eu não ligo E as mais. faixas. Bem, tem Explica pra outras, gente. né? Miss Brasil. Esse é Miss Brasil Coblac, porém esse ano já é Miss Universo Coblac. E sou a embaixadora afro-brasileira também, pode, pela Coblac. E sou Miss Universo por outras entidades. Você vai querer colocar, Salim? Não, eu não. Só pra saber. Eu não tenho esses hábitos. Eu pensei que você se inspirou, desculpa, gente. E a gente nunca sou sabe. Miss Né? Universo. Não. Eu falei das unhas porque as mulheres gostam, mas eu não Eu fico... acho que você que queria o endereço. Olha só que faixa linda, gente. Que coisa mais maravilhosa. Gente, a gente brinca muito assim. Embaixadora afro-brasiliense Coblac. Muito bom. Explica pra gente o que seria esse segmento Coblac. A Coblac. Coblac. Corte, né, brasileira de letras e artes cênicas, né? E outra coisa, eu vou falar uma coisa, gente. É uma entidade, tá? Não estou defendendo e nem estou deixando de defender. Sim. Para mim, Mila Moreira, a Coblac sempre abriu portas, então eu quero agradecer ao Gabriel. Que eu te falei para trazer, que além dele ter um título de nobreza, ele é hipnólogo também. Isso, ele é hipnólogo. Ó, tá convidado, viu? Com Tô certeza. passando aqui no ar e fazendo um convite para você. Como é que é? André? Não, Gabriel Dias. Gabriel Dias, você tá Sobrenome igual ao meu. convidado para participar. Dias também. Tá convidado para participar do programa Foco, tá bom? Vamos fazer contato. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que reclamam, mas assim, aí o que eu penso, tá? Eu vou explicar aqui, porque eu como empresa também. A Coblac é como se fosse uma titulação, ou seja, tá? Tem por mérito, e se você, meu querido e minha querida, ficar se oferecendo muito, tipo assim, ai, eu queria tanto ser tal coisa, ai, eu queria tanto não sei o que nós já conversamos muito. Gente, ele é uma empresa, ele precisa pagar as coisas. Agora eu não sei o preço, não me pergunta nada. Aí se você vai lá e se oferece para isso, ele vai colocar o preço dessa titulação, certo? Se você não tem nenhum trabalho, tá? Eu tô falando isso porque ele mesmo recebeu, né? Pagou alguma coisa? Não. Entendeu? Porque ele tem trabalho. Ó, gente, eu não ia falar, mas agora já que ela tocou no assunto, ele chegou um dia aqui falando pra todo mundo beijar a mão dele, assim, que nem um papa, porque virou conde. Todo mundo chegou aqui no estúdio, aqui, beija minha mão, que agora eu sou conde. Quase tomou um pau aqui. Putz, eu sou muito palhaço. Teve que mostrar ele é o título dia inteiro, dele. gente, vocês não têm noção. É o dia inteiro fazendo, parece quando vocês veem na rede social. Sério, com a É o barba, dia inteiro fazendo palhaçada. Eu tô esperando até hoje, que eu achei, já mandei pra Sandra e pra minha irmã, o vídeo da Samambaia. Da menina, gente, vocês têm que procurar, procure vídeo da Samambaia. A menina tem uns encontros. Lembra que a menina teve um encontro no restaurante, o namorado, o primeiro presente que ele deu foi uma Samambaia. Ela tava, a Samambaia. Show. Aí depois ela vai visitar a mãe do rapaz na loja, a mãe começa a cobrar as frutas dela. E ele também deu, gente, segue ela lá, é barato, depois eu vou te mandar. Ele também deu uma arvorezinha pra ela, né, com uma bolsinha falsificada 25, desculpa, 25 maravilhosa, da Petit não sei o quê. E ela falou, quando viu lá, ela já tava comendo já, ela falou, ainda bem que nesse veio. Ela tem uns encontros maravilhosos, né? Aquele que cai o dente no meio da porção de... caiu o dente também, Gente, o que eu falo é brincar, que se a gente não se divertir, dar risada, o que eu brinco, eu sou cavaleiro de uma ordem templária. Que olha é uma que coisa, cavaleiro, que é uma coisa séria. Né? Cavaleiro que tá querendo colocar uma unha, eu sou, na realidade, colorida. Eu sou até o senescal, que como se fosse o vice-presidente da ordem. Mas o que eu brinco é o seguinte,
brincar com as pessoas, a gente só brinca com amigos. É que nem eu claro, falo, eu só perturbo ela porque ela é gente boa. Porque se fosse chata, eu não brinco. Às vezes ele fala, parei, aí eu continuo, entendeu? Porque é tão engraçado. Eu falei, como assim Jujuba? Eu falei, nem tem vermelho. Eu mostrei as fotos passando, eu falei, Sandra, mas isso aqui tá com cara de Jujuba? Não, o mais engraçado é que já tem uns dias que ele tá me infernizando por causa dessas unhas. Ele gostou, né? Ele apaixonou pelas minhas unhas. Ele me mandou uma foto dessas unhas. Ele mandou. Aí falou assim, olha só as unhas da Mila. Não parece uma pimenta? Aí eu fiquei olhando. Mas assim, essa parece uma pimenta, aquela pimenta dedo de moça. Né? Pimenta dedo de sabe? moça. E ele cismou. E ele agora, gente, tava perguntando pra Mila aqui, ó, para o Brasil inteiro ver qual que é a cor da unha. Gente, esse aqui é rosa, mas assim, sabe o que acontece? Rosa? Onde que isso é rosa? Não, porque esse aqui é fosforescente, porque quando eu vou na balada, que eu quase não gosto, aí eu já chego assim, ela fica brilhando, olha só, gente. Na balada ela fica pink, rosa, Ela fosforescente. quer aparecer até no escuro. Isso, vocês entenderam? É que eu sou muito assim, tímida. É que eu sou uma pessoa tímida, imperceptível. Quem repara, se tem uma cara de tímida, vocês veem, ela é tão tímida. Se alguém não vê ela, se alguém não vê ela no escuro, mas vai ver a unha. Eu já chego assim, já chego levantada. Mas isso se chama empoderamento, né? Isso daqui é neon, gente. Lembra? É legal. Que legal, muito bom. A Sandra odeia minhas roupas neon, mas eu tenho, é que vocês não estão vendo, esse chroma key maravilhoso. Eu tenho. Fala, Sandra, o que eu tenho pra aparecer sua voz? Bolsa, vestido, shorts, sapato. Neon? Uma bota horrível. Isso é mulher ou travesti? Mentira, Isso é não é travesti. horrível, gente. Eu adoro Ó, neon, gente, eu adoro. Se as relações públicas dela tá falando que é horrível, você imagina. Não. A cor é horrível. Mas isso daqui é que nem eu falo, isso daqui foi um travesti que deu certo. Claro que eu sou. Gente, eu sou uma drag feminina, nascida do ventre da minha mãe. Gente, às vezes eu faço umas coisas que ela não gosta. Ela fala, ai, amiga, só você. Ela fala, é tua cara, mas dá pra comprar um preto. Não, eu quero. Eu acho que assim. Se ela aparecer Tem cores. China, você já vê ela. É que mas não adianta. O homem tem um defeito, a gente. Por exemplo, eu vou comprar uma roupa, e às vezes eu quero comprar uma camisa, eu quero mudar de cor. Na hora que eu vou, escolho preta. Preta. Por quê? Homem tem um defeito. Eu não sei se o Salim também é assim. A gente compra uma camisa, já fala, dá pra usar com 3, 4 calças, 5, com sempre sapato. combinando com alguma coisa. A mulher, não. Adorei esse vestido rosa, mas combina com o que? Não sei, adorei. Lembra do vestido que ele perguntou pra mim? Eu tava vendo os experimentando. vestidos. Aí ele falou assim, Mandou umas quantos? fotos. Aí eu falei, todos. Ele... Pois é, gente, é uma coisa que a gente está sempre falando aqui, e eu peguei o caguete do Enio, que o Bro gosta de brincar. A gente não consegue mudar a personalidade da pessoa. Se a personalidade da pessoa é de cores vibrantes, é de ter coisas assim que chamam a atenção, não adianta a gente querer mudar. Gente, e isso é muito natural. basicamente, tipo assim, brilho. Né? Que a gente tá Isso falando é um carnaval. preto com lampejou. Aí, ó. Gente, se a gente não brilhar, alguém vai brilhar por você. Sim. Seja alegre, seja feliz. Ai, não. Ai, é feio usar brilho de dia. Minha querida, meu querido. Lembra o Covid? Que várias pessoas Na luz foram? parece até verde, né? Me lembrou o Não é? meu É por causa do reflexo do Ai, do ele é chroma key. palmeirense, gente. Então, Ó, e já vou deixar avisado, gente. A unha dela vai sumir, tá? Vocês vão ver só o vermelho e vai ver uma unha transparente. por causa do Por causa chroma key. do nosso efeito chroma key. É verde, vai sumir, tá? ai, essa gente, eu vou daqui que ficar vai sumir, essa. Eu vou ficar assim, ó. Ai, gente, eu consegui fazer uma coisa que eu não conseguia fazer em casa, que é fazer no TikTok. Lembra, Sandra? Tá me lembrando o predador Tananã. agora. Aquele... É. Não, De volta para agora vamos tentar espaço, né? voltar, que o Saninha, a gente já entrou muito na brincadeira. É. Vamos falar um pouco da parte social tua. Eu sei que até outro dia eu fui fazer uma situação, você comentou do que você... Aí você foi falar dos... Que eu descobri que você teve 6, 7 procedimentos de câncer. 27. Desculpa, eu perdi a conta agora, mas deixa. Então, para vocês verem, o que eu brinco com ela, eu falo que quando eu conheci ela, eu vi uma perua, eu falei, puta, não falo preta. Preto, pode falar, você tava querendo, eu vi né? aquela preta, eu falei, caramba, que perua, isso daí deve ser um traveco. Ele Eu falei, eu sou assim mesmo. Horror, gente. Aí depois Olha minha conversei, voz. aí depois conversei com ela de projeto e tudo mais, aí depois eu ainda achava, saiu o dia que eu comecei a conversar com ela brincando, porque eu vi uma foto de uma negra americana, foi mesmo, que eu mandei pra ela, eu lindíssima. falei, pô, lembrava ela. Aí comecei a conversar, ela veio me falar de projeto social, dos procedimentos de câncer que ela teve, disso, aí eu parei e falei, caralho. Eu falei assim para ela, caralho, nega, me explica isso. Você já passou por tudo isso e ainda faz, ela é do samba, se vocês pegarem as redes sociais dela, tá nas baladas, seria uma pessoa que hoje deveria falar,
aqueles velhinhos lá em casa, porque teve um monte de coisa e está parado. Eu queria que você falasse dessa parte de superação tua e dos trabalhos sociais que você fala. A gente, numa parte do bloco, a gente falou muito de diversão. A gente vai continuar se divertindo. Mas fala disso, de como foi o primeiro, quando você soube, que muita gente às vezes está sabendo hoje que tô com câncer, quer desistir de tudo. Como foi o teu primeiro e o teu último? Vamos nessa linha. Vou falar do primeiro. O primeiro, eu já tinha convênio, né? Eu já tinha o meu segundo... Eu vou falar segundo filho, mas eu perdi 5 já por causa desse problema. Perdi 5 gestações. Não sabia que tinha o problema em si. E aí eu coloquei o DIU, mesmo tendo convênio, é que naquela época era meio confuso pelo convênio, pra você colocar o DIU, tudo, e eu tava na pressa de coloquei o DIU pela rede pública, pela rede Saúde Mulher de Jundiaí. E por fim, a rede fechou depois de 3 meses. O que aconteceu? Começou a me dar algumas dores, e muitas dores. Eu perguntava para as pessoas que tinham e nada. E aí foi dando infecção e tal. Resumindo, descobriu-se uma salpingectomia e um tumor no ovário esquerdo. Que aí ficou naquele impasse. A rede tinha que tirar, mas o convênio não queria tirar porque foi a rede que tirou e virou um rolo. Tá bom, descobriu o primeiro. Aí, com 24 anos. Depois disso, por causa desse tempo, até descobrir tudo, como que ia fazer esse procedimento, porque assim, corta ou não corta a barriga, tinha que fazer isso, mas eu tava com um grau de infecção muito grande, esperou um tempo de tratamento, começou a melhorar. Eu quero mandar um beijo aí para as meninas da Vila Esperança lá em Jundiaí, que fizeram rifa, que fizeram tantas coisas assim para poder pagar esse procedimento e ajudar no tratamento em questão. Porém, daí eu tive metástase, que pegou o intestino, o estômago, o baço, o fim, o rim e o pulmão. Mas isso tudo em virtude do DIU que foi colocado? Não, do tumor. Porque como eu coloquei, não estou falando que foi um erro, mas era uma vontade minha de colocar o DIU você vai lá, né? Faz o Na realidade já existia o tumor, só que ninguém constatou. E o DIU, ele potencializou isso. A descobrir. Isso. Ainda foi até bom, mas assim, como o DIU você vai colocar, você não precisa de fazer uma ressonância, na época nem tinha também ressonância, né? Tomografia era só, né, a transvaginal era coisa que você tinha que pagar. Então, o transvaginal, gente, para vocês que não entendem homens, é a transvaginal, que é pela vagina, né, pela vulva, tá bom? Não sei se pode falar, mas já pode. Ou seja, já que falou, era um pouco mais detalhada na época. Então, resumindo, era só o DIU, você vai lá na médica, fez o Papa Nicolau, que é o exame, ver se tem alguma coisa ou não. Só que o meu não constatou o porquê, porque ele estava numa parte e não tinha ainda os exames que tem hoje. Beleza. Coloquei, estava apta para colocar, depois de 3 meses deu todo esse problema e acabou dando as metástases, né? Mas era uma coisa que eu já tinha. Não foi o DIU, né? Vamos deixar bem. Claro. Não foi o DIU que me deu câncer. O DIU só ajudou a identificar, tipo assim, porque aconteceu um problema e eles foram investigar e descobriram. O motivo, né? E o porquê que não conseguia tirar. Por fim, operei, depois veio todo, né? Quando eu comecei a melhorar, que com 5 anos você, né, está, entre aspas, né, você vai ter uma alta, você não vai precisar mais estar fazendo os exames periódicos e tal, deu novamente no intestino. Né? E aí depois deu na outra parte do intestino, na parte de cima, porque o intestino ele tem 17 metros, dependendo da pessoa. Grosso e delgado. O grosso e o delgado. Então, primeiro deu na parte, né, delgada, superior, aí depois, e também no estômago, aí depois deu na parte mais inferior, mas não no delgado, que é já a parte anal, e depois já deu na parte... Né? No intestino grosso. Eu tô dividindo o corpo, hein, gente? Canal STTV, programa Foco também, ó. Anatomia total. E anatomia. Isso, mas lembrando também que eu esqueci de falar, eu trabalhei no SAMU 12 anos como paramédica, também. Né? APH. SAMUzeira, isso daí. APH, atendimento pré-hospitalar, não era especializado em clínica médica, porém nós fizemos, como todo procedimento de faculdade, você faz o primeiro ano igual, e acabei fazendo APH, porque assim, eu, Emelene, eu aguento dor e tudo, mas eu não gosto de ver sofrimento, então era muito ruim pra mim cuidar de um recém-nascido e de um idoso. Então eu preferi, e aí, e agora? Já tô no negócio, não quero isso pra mim. Então minhas professoras falaram que poderia fazer o APH. Vou falar também uma coisa que eu tenho dificuldade até hoje. Porque na época que nós nascemos já tinha os relógios digitais, aquele quadradinho, né, que agora é o Casio, né, que agora é caríssimo e tudo. Eu tinha uma dificuldade tremenda de entender o relógio, gente.
O de ponteiro ou de o Cássio? ponto. O de ponteiro? De ponteiro. Tinha uma dificuldade tremenda. Tá brincando. Tinha. E aí, quando veio o aparelho, né, de aferir pressão, e, gente, não é medir pressão, tá? É aferir É aferição, né? Aferir a pressão. Eu vi aquele relógio, eu desmaiei na sala. A professora falou, desmaiou por quê? Naquela época não tinha um digital, né? Não tinha digital. Era só por analógico. por que eu desmaiei? Porque eu falei, agora eu vou reprovar tudo, porque Você eu não não sei conseguiu ver a horas. hora? Pra quem Como não eu vou ver conhece, o é aquele que aparelho? aperta assim, ó. Que Isso, vai- é aquele que vai... É o analógico. Aí eu peguei e falei, e agora? Eu não vou passar mais nada, não vou ser mais enfermeira, não vou mais ajudar as pessoas, porque o meu intuito era ajudar as pessoas. Eu não queria nem ser enfermeira, gente, eu queria ajudar pessoas. Eu achava que eu ia sempre acho ainda, eu ainda tenho. Eu tenho como que é o Pink e o cérebro comigo, diariamente, entendeu? Um quer dominar o mundo e o outro quer Isso. fazer Um coisa desenho boa. maravilhoso. E aí eu falei, e agora? Eu não vou mais aprender. Aí a professora, não tem que ver horas. Aí que eu fui entender. Aí você entendeu o negócio. Isso. Você era loira na época, ou não? Não era. Mas olha, agora Desculpa, sim. brincadeira. Agora ela sabe A ver a hora, brincadeira. hein? Agora ela sabe Não ver a ainda. hora. Ainda não aprendeu. Tem o celular. Gente, olha, eu vou falar a verdade. Eu acho que é muito difícil ficar vendo tec. Eu acho que eu tenho um atraso mental nessa parte. Tô brincando. Eu sei, mas se pegar eu rapidamente, se não tiver ponteiro, eu não posso ser. Você apanha mesmo. Mas É. vamos continuando nas histórias suas, senão a gente vai fugir, que Ah, aí ele depois não a gente quer, volta ele pro não outro. quer ter Quero esse que você relacionamento de continue saber da nessa minha história. vida. Tá bom, ó. O que aconteceu? Câncer no intestino e tal. Câncer, você falou. ele foi meio que uma história. Em 2007, não falando mal, mas falando as verdades, 14 de abril de 2007, meu ex-companheiro, né, que é maravilhoso, já está aposentado, graças a Deus. Então eu vou falar de uma coisa aí para vocês, mulheres, que não precisam passar por isso, mas tente ajudar esses companheiros que são adictos, né? Ele era adicto, vocês sabem o que é a palavra adicto, você sabe, né? Sabe? Adicto, não, ele não sabe. Explica então pro pessoal. Adicto, a gente não pode falar que uma pessoa é alcoólatra, é feio, sabe? Aquele bebum, aquela coisa, então, o drogado, aquele nóia, essas coisas não é legal ficar falando. O mimimi. Isso. Então, o que você faz? Para não ficar muito nessas falas assim, tecnicamente e na medicina, então ele é um adicto. Né? Ele é dependente de alguma coisa. Como você também pode ser dependente de Coca-Cola, de celular, de um monte de coisa. Você também é um adicto, meu querido e minha querida. Eu sou aqui, ó. Entendeu? Celular. Então, é tudo que vem a trazer um vício. E ele tinha o vício do álcool e ele não queria separar. E aí ele, vamos conversar tudo. Então nós sofremos um acidente que ele queria também morrer. E aí ele também queria morrer e me matar. Só que não deu certo, tal. E foi aonde, né, ele fala da tatuagem nas costas. Então foi a minha primeira tatuagem para tapar né, os pinos da coluna. E mesmo eu já em tratamento de câncer, ele não queria, né, separar. Ele ficou 3 dias no hospital e eu fiquei muito tempo até voltar a andar, cadeira de roda, né, precisando das pessoas para trocar fralda e tudo. Foi bem desgastante, porém estou aqui. Então são 2 histórias que eu falo e que foram a base da MLN Produções Eventos, marca Linda Negra também. Quero mandar um beijo aí para o nosso projeto da África, que esse ano está fazendo 18 anos, projeto Kairos, Missão Kairos. O porquê? Tudo tem que ter um começo, meio e fim, né? O meu final vai ser que um dia que eu vou partir daqui da Terra, gente. Mas ainda estou no meio. Vai deixar um legado, né? E você ainda Isso. tem uma história que você ficou cega por quanto tempo? Foi do Geraldo Rufino, agora foi do Geraldo Rufino, que a Sandra estava. A Sandra pode dar o relato, eu fico como? Eu grito, Sandra. Não, pode falar, conta. Eu quero saber a história que você ficou 1 ano, mas você falou 1 ano. Depois, antes, a primeira vez do glaucoma, foi 1 ano até a adaptação, né? Porque o que acontece? No SAMU, eu precisei me aposentar, além do câncer, eu virei o pé e através disso eu descobri que eu tinha um problema no fator INR, né? Tinha uma alteração no INR, onde eu uso Clexane na barriga e tomo anticoagulantes. Ou seja, que todo mundo ficou com medo no Covid, vai ter que tomar anticoagulante, que vai morrer, vai embulinar, vai isso, Você já aquilo. está tomando isso há muitos anos. Eu já tomo desde 2007 também, até mesmo porque eu já passei por embolias pulmonar e cerebral. Então na primeira já fiquei em coma 3 vezes. Então embolia pulmonar, porque eu virei o pé, descobriu, foi para a panturrilha, da panturrilha subiu, pegou o pulmão. Quando eu fui para o hospital, eu já estava... Você já virou estudo de algum hospital, clínico, laboratório? Alguém já quis te estudar por causa disso? Um beijo, desse pessoal monte de coisa que você Campinas. teve? Praticamente um androide, né? Ela falou coisa aqui, olha, eu perdi a todo mundo conta, fala. eu perdi a conta das coisas. Agora, vamos imaginar um médico falar, cara, eu tô precisando estudar alguém que teve uma meia dúzia de problema. Não, pega ela que teve uns 50. Não, mas você acredita como essa mulher era guerreira. 27 cânceres.
E tá aqui o que com toda acontece? essa De energia 27 são 8... E faz tantas obras sociais ainda, você imagina. Foram 8 reparadoras, ou seja, né? Vou só falar, daí deu a trombose, para quem não, né, procurem lá o que é a trombose, cuidado, principalmente as pessoas que já têm na família, não só pela diabetes, deu trombose, amputou a perna. Então assim, tenta estar fazendo, eu sei que é difícil, porque não é um exame barato, mas o fator INR, quando ele altera, não volta. É igual como se fosse a diabetes, a gente tem que aplicar uma injeçãozinha na barriga, tá? Tomar Marevan, eu não vou ficar falando o nome dos remédios, mas são remédios que vão diminuir. E outra, nunca usar AS. Quando você tem o sangue hiper grosso e tem o fator INR, quando você toma o AS, hoje eu não posso tomar 121 tipos de remédios que são a base, né, disto, o que acontece? Você pode infartar e morrer, tá? Então, se você tiver alguém na família, procure um médico, faz um mapeamento. Vai demorar no SUS? Não interessa, mas pelo menos, eu sou muito pelo preventivo. Você tem que descobrir a prevenção para você tratar a saúde e você ter uma saúde boa, tá? E aí uma das coisas que se descobriu também em todos esses tratamentos, quero agradecer a todos os médicos, infelizmente perdemos quase todos no Covid, né? Então foi feita uma outra junta médica, quero agradecer os novos médicos que estão me atendendo, mas no Vale do Ribeira, como eu falei para vocês no início, existe uma coisa do saneamento básico naquela época, né? Então tem-se uma base de que muitas pessoas no Vale do Ribeira têm algo no intestino devido ao saneamento básico, H. pylori, que é tipo um vermezinho, que é tipo... Então, isso foi uma das causas, que eu já tinha um problema também de INR, que trouxe, e também tem outra parte familiar e tudo que vem daí trazendo esses suscetivos aí de tumores. Fiquei com bolsa de colostomia, fiquei com bolsa para urinar, já fiquei em coma, já fiquei sem enxergar, já fiquei sem falar, tive tumor no céu da boca e hoje eu trato. Imagina uma mulher dessa ficar sem falar. Imagina o que ela deve estar, deve ficar doida, ela deveria bater a cabeça na parede e ficar sem falar, adora falar. Mas de repente ela adquiriu essa técnica de falar pelo fato de ter ficado sem falar, né? Isso, não, mas eu já falava. Já, mas aí eu falava... Eu quis defender, mas não teve Não, aí jeito. era no cutuco. E aí... Você imagina cutucando com essa unha. Aí eu acho que assim... Querendo falar, batendo nas paredes, toda agoniada. O pior foi, né? eu acho que todo mundo perguntou qual foi o pior. Intestino, é claro. Sim. Até mesmo porque as pessoas não entendem, então respeite, gente, quando uma pessoa tiver com a bolsa de colostomia, e principalmente se for a do SUS, a minha não era, mesmo não sendo, as fezes, ela sai involuntária, tá, gente? Né? Uma pessoa não tá sentada na mesa e de repente fica fazendo aquele barulhinho lá, que algumas... Sabe, pensa o saco. Isso é bom você falar para as pessoas saberem. E às vezes vaza um pouquinho, comigo aconteceu várias vezes. Odor, né? O odor. Então, assim, ninguém quer estar daquele jeito. Sim. Certo? Ninguém escolhe estar daquela forma. Então, eu passei por algumas situações que não me mexeu em nada, mas eu comecei a fazer bolsinhas de crochê para deixar ela mais firme no corpo e até mesmo para proteger. Quando eu vi que estava vazando, discretamente eu saía perto das pessoas. Só que também tem idoso, criança. Quando a pessoa olha, tá fedendo alguma coisa. Então, assim, não faça isso, porque você não sabe como está o psicológico dessa pessoa. Eu já usava máscara desde 2007, direto, eu sentava num banco e tal, as pessoas se levantavam e falavam que eu estava com AIDS, porque eu cheguei a ficar com 39 quilos, que eu estava fedendo viva, que da minha boca, né, não saiu um odor bom, mas quando você está com câncer, pensa, a minha urina, a Sandra já viu, né? Gente, hoje eu tô na esperança de um rim, né, eu perdi um rim, tô esperando um transplante. Eu perdi um rim em 2019, e o outro agora não está muito bem, e trato de um tumor na cabeça, que houve umas sequelas, que eu precisei fazer uns procedimentos agora, janeiro, fevereiro, né, Sandra? Foram 3 procedimentos pouco invasivos para diminuir a pressão no rim. Então o que acontece? Quando as pessoas têm qualquer tipo de patologia, gente, eu vou falar, que seja gripe, que seja um cortinho no dedo, pensa muito no que você vai falar para ela. Porque tem pessoas, eu vou falar assim, eu não sou a super mulher, mas independente do que as pessoas falaram, é minha cara. É complicado. Psicológico, a gente nunca sabe como é que está, né? Eu não vou ligar, mas às vezes uma outra pessoa vai ligar sim, entendeu? E isso, em vez dela melhorar, ela vai piorar. Se você receber a notícia de que um parente seu está com câncer, apoie. Você marido que está do outro lado, e você mulher aí em outubro,
todos os dias, para mim são outubro, todos os dias são lilás, todos os dias tem suicídio, todos os dias. Então, assim, são rosas. Todos os dias são rosas, todos os dias são azuis. Então, assim, se você tiver essa possibilidade, pelo menos assim, não maltrate, né? Porque se a gente fizer isso, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, quero mandar um beijo para uma pessoa queridíssima que está com T4. Para quem não entende, T4, né, é um estágio bem avançado do câncer de mama, vai tirar a mama, mas a gente já sabe aí da maravilha que Deus está preparando. E quero agradecer também os meninos e as meninas maravilhosas tatuadores, que fazem a auréola das legal. Meninas que perderam, né, com pigmentação de tatuagem, que perderam a mama, e para reconstruir a auréola para ficar ali bonitinha. Tá? E também os tatuadores que tiram as estrias, porque às vezes, homens, a mulher tem a pele um pouco diferente, igual eu tive 7 gestações, não é por causa da melanina nem nada, é a estrutura da pele. Sim. E também eu sempre treinei, então é uma pele mais rígida, é uma pele mais calejada. Né? Não sou melhor do que ninguém. Algumas amigas minhas perguntam, nossa, mas eu sempre treinei, elas nunca treinaram, então a gente já tem uma calejadinha ali. Então quando você vê que um homem deixa de uma mulher porque ela engordou, ela teve um fruto que vocês, né, tiveram uma decisão de fazer sexo, né? Então assim, e porque a mulher tá gorda, ou porque uma mulher recebeu a notícia do câncer de mama e às vezes tira uma mama e fica a outra. A gente tem que dar graças a Deus, eu só precisei fazer os quadrantes de mama, nunca precisei tirar a mama, mas se um dia precisar também eu vou tirar normalmente, como eu também, todo mundo acha que meu cabelo porque eu gosto. Não, meu cabelo era meu cabelo que eu gostava. E depois, quando vem os apliques, meu cabelo veio todo branco. Pra mim, eu não tenho condição hoje de ficar fazendo aplique que é 2.000 e pouco. Eu preferi, então, deixar o cabelo assim, e quando ele cresce muito, ele falha, né? Por causa do tratamento. Mas seu cabelo fica legal pra caramba. Sim, combinou com você a cor. Então, hoje virou uma marca, eu vou até comentar uma coisa. Olha só o N, presta atenção. Não, é que às vezes eu falo coisa bem com sinceridade. Ele quer ter um cabelo quem tem uma visão dela, eu até queria, quando eu comentei com o Salim pra gente entrevistar ela, é porque... para ter o mesmo choque que eu tive. Quem não conhece a história dela e escutou o primeiro bloco que a gente falou, vai falar, nossa, isso é uma pílula. Aí na hora que pega o segundo, vai fazer assim, caralho, gente, a história dessa menina é isso. O quê? É uma história de superação, né? Quebra um paradigma, que é aquilo que ela falou, quando alguém vê uma tatuagem, começa a analisar, às vezes nem tudo que você vê na pessoa não sabe o que ela passou. E o caso dela é uma história legal pra caramba. E tem outras e outras e outras, porque assim... Mulheres tatuadas que foram queimadas pelos parceiros, tá? Mulheres tatuadas que foram esfaqueadas. Então, assim, tem-se todo um aporte, porque ninguém quer ficar com de repente com uma cicatriz, e às vezes não tem o dinheiro para fazer. Sim. E aquela cicatriz é de uma dor, gente. Até que se for um acidente de moto, tudo que queima, a pessoa tem no coração de tatuar, faz, nos procura, nós damos todo o apoio, as mulheres com câncer também. O que eu falo? Só pensa no que você vai fazer, porque é uma coisa que não sai. E para sair é caro, é mais caro do que fazer uma tatuagem. É que nem quando ela comentou que colocou os pinos na região da coluna e ela falou que fez a tatuagem em cima dos pinos. Eu já comecei a imaginar que, entendam uma coisa, a tatuagem ela faz na pele. Se ela colocou o pino, a pele já está fina. Imagina... Eu tenho uma tatuagem em cima de uma cicatriz, o local que doeu mais. Eu estou imaginando nos pinos. Essa eu não aguentei terminar. Na costela, quando bate na costela, você escuta o oco dentro da cabeça. Eu fico imaginando nos pinos. Não, se eu fiz na cabeça, eu não escutei oco, não. Ela é meio sadomasoquista, que falou que dorme você fazendo tatuagem. Eu durmo. Ela falou que dorme fazendo tatuagem. Isso eu quero caguetar. Quando eu falei que doía na costela, ela falou, eu até durmo. Eu parei e falei, não, você não é normal, não bate bem das cacholetas. É que na realidade tem pessoas que ela tem um pouco mais de suporta como é que fala? Ela consegue suportar um pouco mais a dor. Então, aquilo que pra gente, igual por exemplo, eu odeio sentir dor. Eu sou um cara que eu não gosto de sentir dor. Eu faço de tudo para não sentir dor. Eu vou no dentista, eu falo pro dentista, faz anestesia. Eu prefiro sentir a dor da maquininha no meu dente do que tomar uma agulhada, porque eu odeio tomar agulhada. Ele não gosta de agulha, o problema é assim. E não gosto de sentir dor. Qualquer dorzinha que eu sinto, eu já fico todo já daquele jeito. Mas tem pessoas que ela tem um grande potencial para sentir dor. Igual, por exemplo, foi feita uma pesquisa muitos anos atrás, que são aquelas pessoas que são chamadas os no fear, né? Aqueles que não sentem dor.
Então, são as pessoas que vivem menos. Por quê? Pelo fato de ele não sentir gente, dor, eu sou Norfer. É que eu não tava lembrando a palavra. Eu sou Norfer, já foi diagnosticado. Eu sou Norfer. Só que eu quero viver bastante. Eu sempre falo pros médicos. Expectativa. Mas na realidade você é uma Norfer que você não coloca a sua vida em risco. Porque a maioria dos Norfer, eles fazem o quê? Eles saltam de paraquedas, eles entram em frente de touros, eles fazem alpinismo. Tudo aquilo que não pode ser feito, eu quero mandar um beijo pra aquele maravilhoso que quase me esfaqueou com o facão de Recife, tá bom? Eu sou Norfer, eu sou a pura Norfer. Marca aí, Sandra. Eu vou falar, Norfer. Gente, eu tenho que viver na aventura. A minha vida é uma aventura, só que agora... Eu falo que eu sou um Norfer, mas eu sou um Norfer fraude. Porque na hora que sentir dor, eu saio correndo. Tipo assim, eu prefiro ir lá na Pedra Grande, que agora tem duas maravilhosas, descer aquele cânion e já cair e morrer, do que ficar meio assim, cuidado, vai nesse cara, você pode virar o pé. Gente, outra. Eu sou motociclista. Um beijo a Butres de Jundiaí, do Brasil inteiro, e beijo às Penélopes. O que acontece? Eu não quero morrer de bis, se for morrer de moto. Pelo amor de Deus. Eu já quero de CB 300 pra cima, de preferência uma 1100, porque eu quero ser uma morte assim. Não que eu queira. Ó, pessoal, desafio, hein? É a morte, Ela quer uma speed de no mínimo 1100 pra poder... Não. É a mesma coisa. Essa pessoa não bate bem na cabeça. Gente, olha que drástico. Ela é uma Norfer, né? Um nadador que nadou a vida inteira e de repente morre afogado com um copo d'água. Gente, não é muito pobre. Sabe o que me veio na mente? Aquele pobre filme, isso, gente. Aquele filme Caçadores de Emoção, onde o cara vai pegar um tsunami e eles são Norfers, aqueles caçadores de aventuras, eles são Norfers. Na hora que a faca caiu, toda a minha produção... E quem viu, quem tava assistindo, falou, meu Deus, vai cair. Ele ficou com medo. Daí ele veio e falou, eu posso continuar, mas eu tô tremendo, porque você tem uma energia. Eu falei, filho, faz essa bagaceira. E se cair, me leva pro hospital. Tá certo. Não tinha outra coisa, gente. Eu escolhi estar lá, no chão, deitado. E ele é o homem que faz. Caiu uma faquinha ali, falei, ainda bom que foi do lado direito, porque o lado direito meu tá sempre equilibrado. Do lado esquerdo que eles tentam puxar. Falei, meu querido, vá na fé. Anda com fé, eu vou. Continua, avante, vamos avançar. E deu certo. Realmente, estrada. Se eu estiver andando com a Sandra ou qualquer pessoa, que ela nunca andou comigo, de moto, eu vou de manhã. Se eu pegar uma reta, gente, desculpa. Policiais de plantão, não me peguem. Eu quero que vocês me peguem. Eu também sempre fui motociclista e sempre tive motos grandes e sempre acelerei muito. Gente, eu quero bater os 180, eu quero bater os 200, 230 na reta, pelo menos, entendeu? Eu quero só fazer isso, pelo menos. Mila, pra gente terminar o programa, que a gente já tá passando até um pouco mais do nosso período, que está sendo muito gostosa essa entrevista, está sendo uma entrevista assim super legal, e quero pedir para você voltar de novo para a gente conversar. Vamos fazer o segundo tópico. Vamos fazer uma segunda aí para falar, porque tem muito história. Vocês têm que marcar aqui, quero a Mila Moreira de novo. Me querem, Quanto mais curtida tiver e mais seguidores, mais a gente vai trazer ela. Aperta o sininho, já comenta, já manda para os amigos, não esqueça de dar o like, viu? E tem que seguir, continuar seguindo a página. Maravilha. Vou deixar aqui as páginas dela para vocês seguirem. Mila, com tudo isso que você passou, 27 câncer, várias situações que você teve, fala para mim, como é que ficou na sua mente a questão religiosa? Eu acho que você deve ter se apegado muito a Deus, aos orixás. Conta pra gente, como é que foi? Bem, seu Andralino, eu sempre falo, saudoso seu Andralino, né, Dona Silvina, eles nos apresentaram a Igreja Batista. Então, quero agradecer a todas as igrejas batistas, foram 3, mas a todas que eu conheci, sempre participei de coral, sempre participamos de eventos lá dentro. Foi lá que nasceu o Kairos Mission. Quero mandar um beijo para a Angélica Ramos, que está lá na África, né, no sul da África, fazendo um trabalho maravilhoso. Você precisa voltar aqui para falar a respeito desse projeto, porque eu me interessei bastante a esse projeto. E o que aconteceu? Eu sempre tive muita fé, nós aprendemos a ter essa fé. Né? E nós sempre tivemos sonhos, os sonhos de melhoria. E cada vez que veio, eu nunca reclamei, mas eu sempre pedi para Deus, todos os dias. Eu queria ver os meus filhos crescerem. E eles formados, então eu falava, Senhor, se o Senhor me der um dia de vida esse dia, eu vou agradecer Ele do início ao fim, porque a gente passa estresse, que é normal e tudo, né? As pessoas fazem raiva, a gente faz raiva nos outros também, porque eu também não sou a santa, né? E eu sou daquela que quando me faz raiva, eu faço a pessoa me odiar, entendeu? Porque eu sou filha de Ansã. Mas o que acontece? Axé. O que eu falo hoje, eu sou espiritualizada. Eu aprendi o que é a ancestralidade, sem mimimi. Eu aprendi o que é a natureza para eu usar o meu bem, o sol,
não preciso falar. O sol o sol e a Sol é lua. vida. Gente, o sol mexe a maré. Deus é tão perfeito, né? Aprendi o que o mar pode me fazer, o que os animais podem me fazer, o que os chás podem me fazer, o que a alimentação pode me fazer. Eu tive esse conhecimento. Então, aí fala, é macumbeira, é isso. Hoje eu falo assim, eu sou a feiticeira moderna, eu sou né, nós somos Wiccas. Quem nunca procurou saber ou não sabe, né, sobre os Wiccas, que fala tudo, você faz bruxaria pra mim? Eu falei, meu querido e minha querida, posso falar? A vela está R$12. 12. Você acha que se eu tiver 10 inimigos eu vou ter dinheiro pra ficar gastando R$120 acendendo vela pra vocês? Gente, fruta pronta. Mas se você acender uma do jeito certo, os 120 inimigos caem fácil. Não, mas assim, não precisa nem acender, sabe? Porque a fruta, quando tá podre, ela cai sozinha, gente. Verdade. Não pode ficar fazendo maldade, porque assim, tudo que eu desejar pra vocês, Vai voltar. Vai voltar. Então, assim, eu nem faço. Não se preocupe. É óbvio que quem às acompanha vezes... a gente sempre protege, né? Então a gente não precisa fazer nada. Ó, Yansan, Xangô e Oxóssi. Eu tenho o olho que tudo vê. Porque Illuminati, porque Illuminati. É claro que eu quero dominar o mundo, eu já dominei. Eu nasci pra isso, eu sou filha do rei, entendeu? Não é que eu vou dominar, eu já dominei. E ainda o filho de Ogum entrevistando, você imagina, né? Não. Eu fui Ogum esses dias, Ogum é bafão, né? Ogum, né? E fui Oxum também. Então, assim, gente, respeite. Você não tem cara de Oxum, porque você não é chorona, você não é Imagina, toda... não, mas toda eu fui queridinha. só no fake. Tá. Porque amanhã... Agora tá amanhã, explicado. Eu tô aqui escutando ela falando e tô pensando. Eu falei, tem alguma coisa errada nesse negócio. Não, eu fui só pra representar no samba. Então, amanhã, que eu sei que vai passar depois, já vou mandar um beijo e parabéns para a nossa amada Boêmios das Madames. Amanhã, se vocês quiserem estar lá, eu vou passar o endereço pra vocês, viu? Maravilha. Se você vai até com o celular, eu te mando as matérias. Eu vou fazer as matérias pra vocês. Meu programa Pegada Cultural da Mila Moreira, né, em respeito à nossa amada irmã Janaína, que faleceu em janeiro, ainda não voltou. Mas vamos voltar em breve, de repente eu faço aqui também, né, se eles me convidarem. Já tá convidado. Né? E o que acontece? A espiritualidade pra mim é tudo. É o meu centro. Hoje eu entendo, por conhecer 21 religiões diferentes, né? E assim, diferentes as religiões, mas o foco é Deus. E também Todos levam pro mesmo caminho. Tive um contato que eu ouvia falar, mas eu nunca tinha conhecido, com um rapaz dentro do presídio que ele era satanista. É satanista. Era não, porque ele tá vivo, né? Então, dentro dos presídios eu aprendi e vi muitas coisas. Quero mandar um beijo pro presídio Belém, CDP Pinheiros 1, 2 e 3. Pela força aí que principalmente os funcionários têm que ter diariamente, gente, não é fácil, tá? Graças a Deus não está acontecendo rebeliões e essas coisas que sempre acontecem, porque é muito triste quando você sabe. Então, um beijo, Laerte, né, que um pai de família que sai só para trabalhar e de repente se mantém refém. Aos reeducandos que nos procuram, né, Sandra? Que tem vários. Ela já vai se travando, normal. Obrigada ela pela tem um confiança. trabalho social muito forte. Entendeu? Pessoal, sintam-se todos abraçados e agraciados por ela. Obrigado. Vamos Mila, pra gente terminar, Enes, quer fazer a última pergunta? Eu acho que nem, agora bateu no momento que ela vai aquela coisa de emoção. Quando a gente faz uma por isso coisa que eu tô falando isso pra você, pra ela dar uma respirada. Claro, que ela dar faz uma respirada, que é uma hora de muita emoção. É para vocês entenderem quem é a pessoa. Ela teve um monte de problema e ainda faz trabalho social para muita gente, tá? Vamos brincar de uma certa forma. Desculpa. Aí ele falou que não era... maquiagem. Qual santo que você falou que não era, que eu não entendo, que não é chorão? Que ela é chorão. Olha lá, tá vendo? É que eu sou canceriana. Só porque eu falei, agora ela tá chorando, tá vendo? Eu O sou Oxum encostou. né? Foi a mãe Oxum que encostou. Então, o que eu quero agradecer? A vocês por vocês acreditarem em vocês. Porque não é a Mila, não é o Montanha, não é o Dr. Alan, não são os professores, não é a Roselaine, não é o Cláudio, são vocês. Porque assim, para estar aí dentro, um outro dia eu venho e falo sobre isso, um dia eu precisei estar aí do outro lado. E vocês sabem disso, né? Por uma defesa de um ato da minha família, mas eu precisei. Então, assim, do outro lado da muralha, vocês vão estar sozinhos. Os amigos de vocês, de barzinho, de venda de drogas ilícitas e até das hoje ilícitas. Então, cuidado aí, o pessoal de esporte, com o que vocês estão usando.
tá? Isso é As perigoso. drogas sintéticas, né? Isso, que entre aspas está lícito, mas cuidado. Procure um nutrólogo do esporte para estar fazendo algo para vocês realmente, porque depois que o seu rim começar a parar, depois que o seu fígado começar a parar, o amigo não vai te dar. É aquela coisa, o traficante não vai te visitar na cadeia. Não, eles E nem não. vai te ajudar com dinheiro para fazer o tratamento. E eu quero mandar um beijo para o Dr. Carlos. Eu tô no 4º ano de Direito, né? Também? Também. E eu quero agradecer ao senhor Dr. Carlos pela ótima, ele fala que eu ajudei, né? A Sandra também, quero agradecer você, Sandra, em 100% nesse processo, mas em 8 dias conseguimos libertar uma pessoa, certo? Então eu quero agradecer a jurisprudência do Estado de São Paulo, a Recife, a todo mundo que confia no nosso trabalho, porque assim, às vezes as pessoas são presas porque fizeram, são presas inocentemente, e quem vai dar essa verdade mesmo final é Deus. Porém, aqui na Terra nós temos uma coisa chamada justiça. Então, para você não ir para o outro lado, tente... nossa, beca legal, você não vai querer um celular, um iPhone? Gente, isso são coisas. Pensa sua mãe, o quanto ela vai chorar, porque a única que vai te visitar lá, se tiver força, se tiver dinheiro, é a tua mãe, tá? Da outra vez eu quero vir aqui também, ó, já estou me convidando para falar sobre DSTs dentro dos presídios. Vamos, né? Conversar sim. E outras coisas, porque é perigoso também, vocês que levam os filhos e tudo, né? Hepatite que pega até no toque, então tem tantas coisas, gente, que pode acontecer. Então assim, para que ir pro outro lado? É difícil ganhar um salário mínimo, mas assim, você quer ficar quanto tempo lá preso? Perder a liberdade? O que vale mais? Você ganhar um salário mínimo, ou um salário mínimo, ou meio salário mínimo, e ter liberdade, ou você estar lá preso e perder a liberdade? Acho que a sua liberdade vale mais do que tudo, né? E para os usuários de droga, um beijo para as meninas do Crack Zero. Vamos estar com um evento também no ano que vem. Lindíssimo. Parabéns para vocês, mamães, que estão se recuperando, e para essas crianças que não podem se amamentar e que estão lá na casa de apoio. E tantos outros parceiros aí que eu não vou citar o nome, mas vocês sabem. O quanto vocês são especiais, o quanto vocês ajudam, o quanto a gente fica, né, às vezes horas acordado. Eu sou uma delas que às vezes fico 36 horas pensando, escrevendo, ao Sebrae pelo edital que saiu no Rio de Janeiro. Você tem uma equipe que te ajuda nisso tudo ou não? Como é que funciona? Tenho, nós somos uma equipe, né? A Sandra é aquela minha que anda comigo, mas para escrever são pessoas que doam um trabalho gratuitamente mesmo, em cima dos projetos que nós já temos, e depois a gente só vai mandando para os editais, tentando. E quero agradecer à ONU. Hoje eu sou uma das curadoras da ONU e também uma das artistas plásticas. Eu vou mandar para vocês quando sair o link dessa vernissagem maravilhosa das ODS, os 17 elementos, né, 2030 da ONU, né, que fala sobre o quê? Melhoria, que fala sobre o quê? Amor, que fala sobre o quê? Tudo que nós estamos fazendo de errado diariamente, porque nós fazemos isso, a gente tem que ter consciência de que tudo que a gente faz de lixo, que tudo tem que ser reciclado. Então, aonde tiver poços, tenta procurar. É longe, junta, lava, faz alguma coisa. E outra, tem roupas recicláveis que viram roupas maravilhosas também. Então, tudo isso tem no nosso projeto. Quero agradecer a todos, principalmente aos que são loucos igual nós, apaixonados pela cultura, pela arte, pelo esporte, pela segurança, tá? E domingo agora, vocês vão ver isso depois, vai ter a final da Copa dos Refugiados, o qual nos deu muito trabalho, muito mesmo, porém eu espero muito estar no ano que vem com vocês e que nós possamos aprender em cima das dificuldades que nós tivemos, principalmente voltando do Covid. Agradecer ao Solito Alves, ao Elias e ao Giba, né, por tão prontamente, não porque o Solito é político, mas por tão prontamente fazer os uniformes em 2 dias e meio para 16 times. Tá? A Prefeitura do Estado de São Paulo e a Secretaria. E o que eu espero nesse ano de eleição é que o Brasil que vença o melhor, né? E que os brasileiros comecem a entender sobre política, que também depois eu vou falar em outro programa, mas existe diferença entre política municipal, estadual e federal. Não cobrem uma coisa e não venda o teu voto,
Tá? Um tijolo e uma telha não vai fazer diferença para você, porque quando você é egoísta ao ponto de pegar para você e falar que está vendendo esse voto, que a gente sabe que não, eu falo isso como diretora de política e negócios, você está tirando dele. Hoje no Brasil nós pagamos 72 impostos, que é imposto para a gente pagar. Tá? Então, se vocês tiverem uma dedicação, conheça principalmente os projetos do que estão em torno de vocês. Projetos mesmo, sabe, gente? Alguém que já faz alguma coisa. Então, quero mandar um beijo para Marta, que já faz um projeto sem nada. Ela não tem nem, desculpa Marta falar, mas não tem dente na boca. Ela está tirando da boca dela para dar para os outros. Então, parabéns. Parabéns, Janequine, que fez uma ótima narração, e as meninas que estão nesse projeto. Esse ano a gente está abraçando o projeto, porque ela falou, Mila, não, eu não tenho como, eu estou me humilhando, eu estou pedindo. Eu falei, não, se eu estivesse na frente dela, eu falei, mulher, pelo amor de Deus, não levanta, eu que tenho que te ovacionar. São 140 crianças que a gente vai estar entrando nessa campanha para os kits, porque assim, eu não morei no céu aberto, mas todos os dias eu lembro das imagens do que é ver uma criança, tanto na África como aqui, na África comendo barro e aqui comendo lixo. Tá? Então vamos pensar nas nossas crianças. Legal. E um mundo melhor para nós. Mila, aproveitando, para a gente finalizar agora o programa, aproveitando tudo isso que você já falou, toda essa energia boa que está aqui no nosso estúdio, dá as suas considerações finais. Considerações finais. Quero agradecer esse ser humano incrível que... Eu sou dama, gente. Fala, dama. Não, que a gente teve o evento da Lesp. Dama Templária. Eu dei também, que no dia 23 foi comemorado o Dia do Templário para o Estado de São Paulo, dia 23 de julho. E a gente ainda pode estar dando, que foram distribuídos para várias pessoas no dia. E eu dei para ela também um título de Dama Templária, que é honoris causa, tá, gente? Só honoris causa, gente. Ele não é comprado. Assinado por mim, pelo nosso prior Davi Caparelli e também pelo deputado estadual Castelo Branco, que nos ajudou no evento. Então, quer dizer, a gente... Somos todos cavaleiros. Eu até brinquei. Quando eu ouvi a história dela, eu falei, cara, você começa a pegar uma história de vida, ela é uma dama de ajudar muita gente. Eu até brinquei de equipe. Por quê? É uma pessoa que faz tanta coisa quando a gente começa a ouvir. Por isso que eu falei, quando você olha para ela, fala, não, isso é mentira. Aí na hora que ela conta a história, é outra coisa. Mas tá tudo lá gravado e é o que eu falo. Esses dias eu expus um negócio num grupo que a Sandra está, mas o que eu faço? Eu tento não expor. E logo vai sair o livro. A Sandra tá falando sobre o livro, né? O livro já está pronto. E também tem uma outra surpresa. Você é a capa de um livro aí, e tô fazendo o prefácio, e tá vindo um filme pesado. O lançamento tem que ser aqui no canal STTV, no programa Foco, hein? Vamos fazer questão. Estamos eu com a direção, junto com o Cole, com o Sérgio Machado e outras pessoas, Brasil, Israel e Alemanha. Vamos fazer um filme que a gente não gostaria de estar fazendo, tá? Mas infelizmente ainda sobre a tentativa de feminicídio, né, infelizmente findado, até mesmo para vir uma outra consciência para esses homens e até mesmo para essas mulheres, também incluindo o público LGBTQIA+, também, principalmente as mulheres, né, trans maravilhosas, um beijo para vocês que sofrem. O porquê? Todo tipo de agressão ele vai trazer uma reação. Se você matar um indivíduo, você pode até fugir, mas vai ter a ação de Deus e vai ter a ação do homem também, caso você for preso. Então pense, põe a mão na consciência. Precisar de ajuda, procure psicólogo, psiquiatra, faça alguma coisa. Vocês não podem possuir ninguém, porque no nosso corpo habita o Espírito Santo, certo? Vocês também estão fazendo para a família de vocês e vocês estão plantando. Então, cuidado com o que vocês plantem. E outra, uma coisa que eu falo muito, a gente brinca, né, falar palavrão, cuidado com o que sai da tua boca. Nós temos 2 ouvidos, cuidado com o que você escuta. Seja prudente, seja uma pessoa sábia. E uma coisa que, né, que eu não falei, o que eu pedi sempre para Deus? Sabedoria. Eu nunca pedi dinheiro. Já muitas das vezes a gente conta moeda, né, Sandra? E a gente não tem vergonha de falar, porque nós não temos ajuda governamental e também eu não faço questão nenhuma, não quero, que se eu quisesse eu já teria feito, ele mesmo, né? A quem estava fazendo era a Janaína, mas o que eu penso, eu prefiro fazer com os nossos, e nós sabemos o que está acontecendo, do que ir nos holofotes, falar que estou fazendo, e só para aparecer um dia. Então nós estamos há 18 anos nessa luta e vamos continuar. O que é interessante também, que a gente vai colocar as redes sociais dela, de repente se você quer ajudar com algum...
vamos dizer, quero doar para um projeto. Ela tem, vocês viram vários projetos. As redes sociais dela estará lá, Facebook, Instagram e qualquer outro que você queira passar, justamente para isso. Assim que nem o irmão Salim falou, fala, irmão, que nós somos irmãos templários, nós somos investidos como templários. O QR Code que ele falou que vai colocar se alguém quiser doar, a gente vai tentar fazer, porque eu acho que o que você puder fazer para ajudar um projeto dela... Sim. Vamos doar para a Mila, com certeza. Entendeu? Porque assim, eu até não falo dinheiro, mas é uma roupa, é um leite, é sempre isso. Nossos eventos materiais não perecíveis, higiene. Entrar em contato e ver o que seria importante. Por exemplo, você está fazendo um evento para criança, doar leite. Está fazendo um evento para idoso, doar fralda geriátrica. Entenderam? Aproveita, Começa a entrar Mila, em contato. Já passa pra gente, eu vou colocar embaixo aqui no monitor, mas já passa pra gente redes sociais e telefone para contato, quem se interessou em algum projeto seu, se interessou em fazer uma doação de alguma roupa, uma cesta básica, um leite, qual telefone que pode fazer contato com você para que você receba isso? Você tem uma assessoria, né, que você falou que atende ou não? Eu tenho, mas assim, eu mesma estou atendendo agora porque... É só, gente, é pra ligar pra ela pra doação, não é pra ligar pra paquerar ela não, tá? E se for problema das unhas. Entendeu? Então o que acontece? Não se esquecendo aí, ó, Solito Alves 36061, tá bom? Solito Alves 36061, é uma pessoa que tá fazendo tudo pelo esporte, o que acontece? A gente pensa muitas das vezes que não tem ninguém fazendo. E nós não somos nada sozinhos, tá bom? Então, vou deixar aqui, eu fui hackeada no outro número, mas o número é o 960720447, 960720447. DDD 11, tá? DDD 11. Fala suas redes sociais. É @MYLLA _ aquele tracinho de baixo, Moreira _ oficial, @MYLLA _ Moreira _ oficial. Bem, o porquê que eu não aceito dinheiro? Eu aceito assim, se você for conhecer os projetos e dar no teu coração. O porquê que nós trabalhamos com os eventos com a arrecadação? Isso já nos economiza dinheiro. E se quiser te contratar também para eventos, que você também faz presenças e tudo mais. Gente, a gente tá subindo até no poste. Entendeu? A gente só não sabe fazer polidense, mas subir no poste, ficar gritando lá teu nome, se você quiser. Fazer pegadinha do amor, fazer compra, se vocês quiserem. Só não fala para subir escada. Mas, eu vou contratar a Mila para ficar fazendo comercial do canal STTV lá na Praça da Sé o dia todo. Eu fico. A plaquinha lá. Eu fico. Pagando bem que mal pagando. Gente, eu posso ir, mas assim, aí eu já não vou assim tapadinha, porque eu já vim aqui, né? Aí eu vou de biquíni, levo minhas amigas tatuadas, vai que a gente ganha um dinheiro, você joga umas esmolas lá pra nós. Ela pode criar um projeto para a tua empresa, para promover a tua empresa. Na publicidade a gente chama marketing de guerrilha. Ela faz esse marketing de guerrilha na rua. Tá de vendo? repente, que vocês já viram aqui que ela já deu. Já deu um projeto. Então, o que eu estou falando é que ela tem um trabalho muito bom. E se você puder contratar ela para algum trabalho, algum projeto, é interessante. E vamos tentar ajudar quem ajuda os outros. E comprar também minhas marcas, tá bom, Aí, gente? olha. MLN, marca Linda Negra, óculos, roupas e tudo. É óbvio Você não que... falou da tua marca. É porque eu vou falar depois, porque eu quero que eles fiquem curiosos. Então, o que fala acontece? depois. Agora a gente tá, que nem eu costumo falar, a gente só tá dando cheirinho do bife, né? Estamos só dando cheirinho do bife por enquanto. Mas temos os óculos aí, não é a pronta entrega, mas se você quiser aqueles óculos maravilhosos, roupas também, essas de brilho, essas coisas bem básicas, assim, pra você que gosta de andar imperceptível, ir ali no mercado. Chapéu, bonés, pra você que quer ir ali no mercado com aquele saltinho assim, e falar, só vim pegar 2 pãezinhos. É pra você. E pra você, minha querida também, que está, minhas queridas GGs, minhas queridas mamães de primeira viagem. As nossas plus sizes. Plus sizes maravilhosos. Pra vocês aí que estão com a autoestima baixa, embaixo, leve, vem com a gente pra passarela. Vamos fazer ensaios, vamos trazer alegria e deixar vocês alegres. E essas mulheres maravilhosas e homens, cuidado. Existe uma coisa chamada andropausa. E homens também tem que se apalpar, tá bom? Então, a mãozinha... Tá? Vamos lá. E foi. O Enner faz isso todo dia. Tá lá. Não faço não, filho, mas tô aprendendo e agora. Você veio aqui na mama.
Você vem na mama, você vem com os dedinhos. É que a gente é meio bruto, tá? Mesmo com a mãozinha vai se assim. furar. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. E você vai terminar no biquinho, tá? Homem também tem câncer de mama, né? Também. Informando Também isso tem pra câncer de vocês mama. aí. E o que acontece? Faz o outro lado. Mulher, faça isso toda vez que terminar o seu ciclo menstrual. Ou seja, quantas vezes você vai fazer isso no ano? 12 vezes. Tudo bem? Não se esqueça. Ou por quê? É melhor você prevenir do que remediar, tá bom? Lembrando que outubro rosa é todos os dias. Novembro azul são todos os dias. Desculpa que não. São todos os dias. Todos os dias é o dia de você se virar uma fênix, você virar um grande girassol. E se vocês assistiram aqui, já compartilha, fala lá. Compartilha, se inscreva no canal, deixa seus comentários, não se esqueça de apertar o sininho das notificações e pedir para que a Mila volte de novo aqui no programa Foco, que ela visite nossos estúdios novamente. E Galera, compartilhamento. Mila, muito obrigado pela sua presença aqui. Gratidão de verdade. Eu fiquei muito feliz quando o N falou que você tinha aceitado o convite. Amém. E estava vindo para cá. Fiquei super ansioso porque eu fiz uma pesquisa a seu respeito e achei maravilhoso tudo que você faz. Então, mais uma vez, gratidão. Te convido para você participar novamente. Novamente. Estou até emocionado. E, Mila, o canal STTV é seu, tá? Aqui, Amém, o programa nossa. Foco é seu. O que você precisar da gente, estamos à disposição. Estamos aí para isso, tá bom? Gratidão de verdade. Quero agradecer esse ser humano, né? Porque apesar dele desdenhar minha unha, um dia eu vou colocar pelo menos uma nele. Não, isso não. Vamos brincar assim. Eu conheci ela numa situação que eu falo de... vamos dizer, não daria nada pra gente ter um Nada contato. mesmo. E hoje a gente tem. Por quê? É que nem eu falo, eu dei a oportunidade de escutar a história dela. Sim. E eu brinco assim, quem olha pra ela fala assim, nossa, gostosa. Eu tô falando que o ser humano, ele vai olhar pra ela, vai olhar isso. Aí, imagina uma pessoa, e quando você começa a escutar a história dela, você admira a pessoa. Então, parem de olhar, às vezes, só o corpo de uma mulher. Começa a olhar a história dela Conteúdo, e o né? conteúdo. E hoje espero que vocês possam ter conhecido uma pessoa especial e ajudem nos projetos dela. Amém. Aí, e em outros que venham a surgir, porque nós vamos tentar ajudar e sempre vamos falar, tá bom? Maravilha. Amém. Irmão N, gratidão mais uma vez pela sua presença no nosso programa. Sempre brilhantando com boas perguntas, sempre brilhantando aí com bons comentários. A gente aqui brinca pra caramba, se diverte, fala o dele inteiro, tá falando da unha, mas isso aí, gente, simplesmente pra gente deixar aqui o nosso programa um pouco mais descontraído e um pouco mais divertido. Quero agradecer também a relações públicas da Mila, a Sandra Maciel, que está atrás das câmeras ali. Muito obrigado, Sandra. Seja bem-vinda ao programa Foco e as próximas vezes também. A próxima vez que você estiver aqui, vamos colocar a Sandra aqui para o pessoal conhecer essa. Mas todo mundo já conhece a Sandra. Da próxima vez ela vai falar quanto ela tem de altura sem salto. Sim, Com certeza. Para, que é isso que é o fake do negócio que os outros acreditam, rapaz. É isso que ele ainda tá vendendo. Maravilha. Tá bom, galera? Pode falar, Wayne. Não, eu falei, tá bom, que da próxima, aguardem a próxima. Quem quiser saber a altura dela sem salto. Nos pequenos frascos existem os melhores perfumes. Então, façam essa pergunta que a gente vai repassar a pergunta para ela. Qual a tua altura sem o salto? Isso é um 15 ou o que trem é esse? Esse é um 14. É um 14. Isso é uma arma branca. É um 14. Galera, mais uma vez, obrigado pela presença de todos no programa Foco. Quero pedir mais uma vez que você que está sempre acompanhando a nossa programação, mas não é inscrito, inscreva-se lá no canal, aperte o sininho das notificações, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha esse programa, porque você compartilhando vai estar ajudando a gente a trazer mais tecnologias, mais entrevistas e fazer esse programa cada vez mais legal para você, mais divertido. Então, a gente precisa desse seu like, a gente precisa dessa sua inscrição, precisa do seu compartilhamento. O compartilhamento é muito importante. E também ajuda a compartilhar o trabalho da nossa amiga aqui, ajuda a divulgar o trabalho. Siga as páginas da Mila, tá bom? Mais uma vez, eu sou Salim Tosta, Mila Moreira, o N Barak, e você está no programa Foco. O programa Foco é uma programação do canal STTV. Canal STTV, um canal feito única, exclusivamente para você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.